Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que foi feito. Eu não lembro quando foi feito o convite, mas sei que faz bastante tempo, né, pastor? Agradeço ao pastor Daniel e às igrejas que estão aqui reunidas por terem nos feito esse convite, com um coração muito agradecido, em nome de Jesus, que a gente está aqui diante de vocês. Amém? Deus abençoe. Um privilégio estar aqui diante do povo de Deus. A gente vai falar sobre uma senhora muito querida, né, nos meios teológicos, e que todo mundo está acostumado com ela, apesar de que a gente não sabe direito o nome, quem ela é, assim, mas que todo mundo já praticou esta arte. Vocês vão gostar ainda mais de fazer isso, né? E quem sabe resgatar isso na nossa querida igreja. Outra coisa é que de tarde, né? Vocês estão vendo aí que o calor do dia, né, está se assemelhando ao do deserto lá quando o povo saiu do Egito. Então, abusem do café à vontade, tomem bastante café em nome do Senhor Jesus. Espero ser de grande proveito para a vida de vocês. É um privilégio também dividir aqui esse momento junto com o pastor Eleilton. Foi meu professor no seminário, né? Graças a Deus pela vida dele. Até hoje, eu e os meus colegas, nós agradecemos muito pela vida dos nossos professores. O pastor Eleilton foi um desses que suportou a gente ali, né? Com muitas lágrimas, né? Em nome de Jesus. E o material que eu vou disponibilizar para vocês aqui é tanto um material de um curso que eu fiz durante a pandemia, né? Que eu quis dar um boost de novo, né? No meu arcabouço teológico, e também algumas coisas que na minha pesquisa, eu acabei anotando, voltando lá, né, nos meus estudos de antigamente, porque quando a gente está no seminário, a gente tem tempo só para a gente poder estudar, né? Depois, quando a gente vira pastor, esse tempo fica um pouquinho menor, porque as demandas da igreja são extremamente importantes, você não pode ficar deixando as demandas da igreja de lado. Então, a gente faz esse esforço. E o material que está aí diante de vocês é diferente do material que está aí na apostila. Então, vocês vão ter um material bem grande aí, disso que nós vamos dizer, né? Tanto o material que está na apostila, quanto esse que eu vou aqui apresentar para vocês. Ok? Então, nós vamos falar sobre as tretas, né? Apologética cristã e a razoabilidade da fé. Amém? Quem aqui já ouviu falar de apologética? Por gentileza. A coisa está pouca aqui, hein, rapaz? Vocês estão parecendo o Chaves, quando o seu Madruga perguntou para ele se ele conhecia as estatísticas. E ele falou, não, eu nunca me foram apresentadas essas senhoras, não. Né? Então, vocês estão parecendo ele. Então, apologética cristã, né? É diferente de o doutrinal, né? Isso aqui é apologética mesmo, é só um A. Apologética cristã e a razoabilidade da fé. E quem vai ajudar a gente nessa... Está rejeitando aqui. É para baixo, né? Foi mal, cara, perdão. Eu estou pensando que é para cima, aqui é para baixo. Esse senhorzinho, simpático, né? Está um pouquinho gordinho ali, mas ele é esse John M. Frame. E ele tem um livrinho pequeno, incentivo vocês a comprar esse livro. Ele não tem nem 180 páginas direito, é um livro bem bacana, você lê em uma semana aí. Esse livro se chama A Apologética para a Glória de Deus, e é uma introdução ao estudo da apologética. E é super interessante você entender a abordagem dele, que é uma abordagem extremamente simples, e é uma abordagem inovadora, apesar de que ele publicou isso em inglês, né, em 1994, só foi disponibilizado para a gente ali uns 20 anos depois. Mas a abordagem dele, foi uma abordagem bastante inovadora no período, porque ele trouxe um outro componente para essa área da teologia prática, né, que o pastor Eleilton falou aqui, que é isso, apologética, ela é teologia na prática. E, como eu falei, todos vocês já fizeram, ou talvez ainda vão fazer apologética um dia, porque a apologética ela se aplica em vários sentidos, e essa também é uma contribuição dele. Então, por exemplo, alguém aqui já leu Marcos que pontilha o caminho? Vocês conhecem esse senhor também? Marcos que pontilha o caminho? Então, lá tem um relato, né? Agora, talvez a minha memória esteja me traindo. Eu não sei se esse relato está lá em Marcos que pontilha o caminho, ou se foi alguém mais antigo da igreja que me contou isso.
Mas, se não tiver, o relato é verdade. Que o pastor João Augusto da Silveira, uma certa vez, ele, no período, né, aquele período ali primevo da igreja, década de 30, década de 40, era muito comum pastores irem visitar igrejas, observarem, ouvirem o sermão de alguém, anotarem ali os pontos que ele discorda e o pastor lançar um desafio. Eu queria falar alguma coisa aqui, e quem ganhasse o desafio, o pastor da igreja ou o pastor que chegava ali convidado, a igreja trocava de placa. Não, esse pastor que ganhou o desafio, nós vamos agora ser dessa igreja. E o pastor João Augusto da Silveira fez isso uma vez, né? Estratégia bem sucedida de evangelismo naquele período. Ele chegou numa igreja, ouviu lá o pregador, e parece que ele estava falando algumas coisas lá sobre o Espírito Santo. E aí o pastor João Augusto da Silveira pediu a palavra, o pessoal deu a palavra para ele, ele foi, e o pessoal foi fazendo perguntas, e os pastores foram respondendo, e o pastor, né, responsável pela igreja, perdeu a igreja para o pastor João Augusto, né? Não é algo muito bom de se fazer hoje em dia, mas naquele período, como a mentalidade das pessoas estava mais voltada para a busca pela verdade, aquilo que é verdadeiro a gente defende, então se aceitava bastante nisso. Então, por exemplo, você já teve que defender a doutrina de algum ataque? Alguém falou alguma coisa assim e você entendeu errado? Por exemplo, alguém que chegou e falou assim, todo pastor é ladrão. Você já escutou isso alguma vez? Quem já escutou isso? Levanta, por favor, a mão. Aí todo mundo levanta a mão, né? Aí é dureza. Não é que a gente pergunta de apologética, ninguém, mas se o pastor é ladrão, todo mundo, não? E aí você vai explicar. Não é assim, na minha igreja funciona dessa forma. Ou então, por exemplo, a igreja é uma comunidade de hipócritas. Já ouviram falar isso? Né? Já ouviram, né? Não precisa levantar a mão não, gente. Basta já com os pastores. Estou brincando. E a gente vai, não é dessa forma, né? Então isso é uma das formas de você fazer apologética. E esse velhinho, né? Você vai gostar dele até o final dessa palestra aqui. Ele diz assim, o evangelismo é um tipo de apologética, porque você está querendo convencer que a verdade que o pecador crê é mentira e que a verdade que você defende, ela é verdade. Então quando você evangeliza, você também você está participando de um exercício apologético. E ele vai falar sobre 3 tipos de apologética. Apologética como, a gente vai explicar isso tudo. Apologética como prova, né? A apologética como ataque e a apologética como defesa. Mas a gente vai falar primeiro sobre a principal contribuição dele sobre a apologética. Ok? Quando a gente vai estudar, por exemplo, eu lembro de no seminário, como é que a gente estudou apologética? A gente estudou seitas e heresias, né? Se você veio na esperança aqui que eu ia dar material para você combater seitas e heresias, sua esperança falhou. Nós não vamos falar sobre isso. Por quê? É importante? É importante. É importante nós combatermos a mentira, é importante nós combatermos tudo aquilo que se opõe ao Evangelho, tudo aquilo que distorce o Evangelho, é extremamente importante. É importante que nós façamos esse exercício apologético, e a igreja precisa resgatar isso. Não parece que nesses últimos tempos a gente está desanimado de provar a razoabilidade da nossa fé, de explicar para as pessoas, como diz o apóstolo Pedro, por que a gente crê naquilo que a gente crê? Por que a gente crê nas coisas que a gente crê? E aí eu quero ler com vocês aqui, você abra a sua Bíblia, por favor, em 1 de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13, em nome de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13. 1 de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 13. Diz assim, eu estou lendo aqui na nova versão transformadora, ok? Diz assim, quem é que desejará lhes fazer mal, se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, com a ênfase nesse verso 15, né? Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso,
Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas, ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembrem-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, qual é a contribuição dele? A contribuição dele não é a contribuição clássica dos grandes apologetas. Se você for ver aí, o Brasil ele se perdeu um pouquinho na arte da apologética, né? A gente não tem o que a gente tem, por exemplo, de grandes expoentes apologetas hoje. Vocês já viram aquele programa Na Mira da Verdade? Quem aqui já viu Na Mira da Verdade? Né? Pastor, o senhor participou desse programa? Foi aonde? Ah, eu não sei, eu não acompanhei. Isso, é da Novo Tempo. Então, esse Na Mira da Verdade é o maior expoente de embate teológico que a gente tem. E ali são colocados calvinistas, arminianos, pedobatistas, credobatistas e pensamentos diferentes, né? E quem tem empreendido tem feito bons avanços de ouvir, né, as outras cosmovisões, como é que as pessoas pensam, por que as pessoas vivem do jeito que vivem, é um podcast que, se você ouvir, você vai ser muito bom para você, que se chama Bibotalk. Então, ele de vez em quando ele convida um rabino, ele convida um padre, e eles fazem perguntas, né? Eles fazem de maneira educada, de maneira pontual. Para quê? Para saber por quê, para entender onde é que está errado, onde é que está certo, no que falha, no que acerta e etc. E fora do Brasil, a Inglaterra, Estados Unidos, você tem essa tradição mais forte de pessoas de denominações diferentes, ou até mesmo de religiões diferentes, se juntarem para discutir, né, sua cosmovisão, a maneira como eles veem o mundo. Na Inglaterra também tem muito isso, e na Inglaterra é muito bom porque você não tem muitas outras religiões, você tem mais o cristianismo contra o ateísmo, somente nas grandes universidades inglesas. E no Brasil a gente não tem muito disso. O brasileiro ele não gosta muito de se envolver com treta, né, se envolver com problema. Já foi o tempo que a gente discutia com testemunha de Jeová, que a gente discutia se tem alguém aqui que o familiar é dessas denominações, coloque aí na gaveta do perdão, como diz o pastor Adelmilson, amém, irmãos? Mas é porque a gente também é famoso, porque a gente discutiu com esse pessoal, né? As últimas grandes discussões nossas foram com os católicos. A gente ia evangelizar e aí tinha a imagem na casa da pessoa, né? E aí a gente já chegava, em vez de falar de Jesus, falou: isso aqui está errado, você tem que tirar isso daqui. E já foi o tempo que as pessoas tinham paciência para terem seus erros teológicos, doutrinários apontados. Hoje qualquer coisa dá processo, né? Me ofendeu. Então, a gente precisa resgatar, e esse Senhor, ele vai nos ajudar muito, porque qual é a contribuição dele? A contribuição dele é enxergar de maneira correta e de maneira bíblica a pessoa do apologeta. Quem é que está defendendo a fé? Isso é importante. E esse texto que nós lemos aqui, do apóstolo Pedro, ele dá imensas contribuições para a gente entender a nossa postura de cristãos comprometidos com o Evangelho e comprometidos com a defesa da verdade, com o esclarecimento da verdade, porque nós temos que ter essa preocupação. A gente não pode simplesmente, estão contando mentira ali, e a gente ficar sossegado, né, tranquilo. Eu me lembro um dia, eu estava chegando... Foi quando meu pai foi consagrado ao ministério, e ele me colocou, eram 4 igrejas lá no sul de Minas, né? Santa Cruz, Varginha, Candeias e Três Pontas. E quando ele ia para Santa Cruz, que é 140 quilômetros de Varginha, bem longe, ele falava: você vai pregar em Três Pontas para mim, que era 25 quilômetros. Aí um dia eu fui, fiquei o dia todo lá, preguei e tal, e voltei. No que eu voltei no ônibus, eu estou vendo dois caras lá dentro do ônibus, né? E eles discutindo um com o outro, e fazendo gestos e tal, assim, e já fiquei curioso. O que eles estão discutindo ali? Eu vou chegar lá para me ver. E eles estavam discutindo, um era batista e o outro era católico, né? E aí um estava falando de imagem e o outro estava falando: vocês desconfiguraram toda a igreja, tudo quanto é lugar que você vai, a igreja católica é do mesmo jeito, as igrejas de vocês, cada uma é de um jeito, e um mais bravo que o outro, e aí eu entrei na briga também. Falei: não, peraí, tem que saber a história certa, o que está acontecendo aqui? E eles me aceitaram na briga, né?
E a gente foi conversando e de repente acabou. E ninguém parou a gente. Que vergonha, meu Deus, meu pai do céu, todo mundo passando assim. E ninguém falou, vocês estão, que ridículo que vocês estão fazendo. Ninguém vai convencer ninguém. O católico continuou católico, o batista continuou batista e eu continuei promessista. E estamos aqui até hoje. Então, a gente precisa, irmãos, resgatar o valor da apologética. A gente precisa resgatar, por exemplo, o palco familiar. Há quanto tempo você tem aquele parente seu lá que não está nem aí para a fé e sabe que você é crente, sabe que você vai na igreja e ele pensa que aquilo que você faz é completamente ridículo, porque é por isso que ele não crê em Jesus, o nosso Salvador. A gente não pode deixar isso barato. A gente tem que, olha, eu quero conversar com você sobre a minha fé, né? Seu colega de trabalho. A gente não pode deixar de maneira nenhuma que a mentira fique livre por aí, né? A mentira não pode andar, ela tem que ter medo da gente, né? Se a mentira está passando por aqui, ó, não, galera, é só gente crente, eu não vou andar naquele meio lá não, porque a gente tem que estar interessado pela verdade do Evangelho, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer um teatro aqui, né? O pastor Daniel vai ser o ator principal, e aí vocês vão entender o que eu estou falando, desse ponto de vista cristão do negócio. Então vamos lá, tinha 149 slides, diminuir para 51, eu acho que vai dar certo. Se a linguagem estiver muito complicada, é porque eu creio que os irmãos são muito inteligentes, ok? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Ó, de novo, agora apertei certo. Vamos lá. Então, 1 de Pedro, que a gente leu, 3,16. Quase todo versículo 3,16 da Bíblia, ele é bom, né, rapaz? Então vamos lá. Quem vos fará mal, os outros também são excelentes, viu, irmãos? Quem vos fará mal se sois zelosos do bem, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados, não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor no coração, estais sempre preparados, presta atenção nisso daqui, depois ele vai dar ênfase, ó. Estai sempre preparados para responder a todo. Os apóstolos são brutos no negócio, né? São total, ó. Sempre preparados para responder a todo. E se um budista chegar e perguntar para você da razão da tua fé? Está preparado aí, irmão? Amém? Se eu pedir para você explicar por que você votou em quem você votou, você me explicaria? Mas se eu pedir a razão da tua fé, eu não estou duvidando. Isso aqui é só para você fazer autoanálise. Então, ó, estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas fazer isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. O apóstolo Pedro é um gênio inspirado aqui pelo Espírito Santo. O que está acontecendo aqui nessa primeira carta? Esses irmãos estão sendo perseguidos. As igrejas que ele pastoreava estão sendo perseguidas. Alguns falam que foi porque Nero botou fogo em Roma, botou culpa nos cristãos. Outros falam que são outros motivos. Porque o pessoal não gosta muito da gente mesmo, né? O anticristo vai vir para ser contra nós, que somos cristãos, né? E aí o que acontece? Eles fugiram, esses irmãos se espalharam. Ponto, Galácia, capítulo 1 da carta dele diz, os irmãos que estão aí no Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia, esse pessoal fugiu. Então o que é a primeira carta de Pedro? É uma instrução para esses irmãos que perderam tudo, que alguns tiveram que fugir só com a roupa do corpo. Esses irmãos agora eles têm que reorganizar a vida. E eles têm que reorganizar a vida em torno de Jesus, porque eles perderam tudo. Então, nesses lugares em que eles estão chegando, o apóstolo está dando essa orientação para eles. Ó, vocês estão indo para outros lugares, estão morando em outras cidades, a vida recomeçou para vocês, então vocês têm que estar preparados para vocês responderem a todo mundo que pedir a razão da fé de vocês, a razão da esperança que há dentro de vocês, né? Esse negócio aqui está parecendo Fusca, rapaz. Só vai depois de um tempo. Pode ser? Vamos lá. Então vamos lá. O apologeta, portanto, ele tem que ser crente. Amém? Dá para ser um apologeta e não ser crente? Só se for... Só explicar aqui para vocês. A palavra apologética, hoje, ela está muito banalizada. Por quê? Vocês lembram lá, na década de 2000...
É engraçado falar isso, né? A gente fala da década de 80, década de 90, mas quando chega na década de 2000, você tem que falar da década de 2000. Quando chegou ali na década de 2000, vocês lembram do fenômeno político que aconteceu no início da década, né? Uma outra forma de governo pela primeira vez entrou no Brasil. Então começaram-se a ter outras discussões. E uma dessas discussões era a liberação do uso das drogas, né? Naquele período não tinha Cracolândia. Tinha, mas não era do tamanho que é hoje. E o que é que as pessoas, a igreja, muitos religiosos, ou pessoas que nem eram religiosas, mas não concordam com isso, o que eles falam? Vocês estão fazendo apologia ao uso das drogas. Por quê? A apologética, a palavra apologética vem do grego. Apologia significa dar resposta ou fazer defesa. Né? Por quê? Você tinha lá o debate público, nas arenas públicas, e aí alguém combatia a sua ideia. Então chegava a sua vez de fazer apologia, a sua vez de fazer a sua defesa, de você dar resposta àquilo que lhe foi perguntado pelas pessoas. Antigamente, o uso que é feito hoje é de dar desculpas, como se a gente tivesse que dar desculpas pela nossa fé. Mas o uso clássico e o uso que todos os bons autores desse assunto fazem aqui é o de dar respostas ou de fazer uma defesa da fé cristã. Então vamos lá. Alguns teólogos apresentam a apologética quase como se fosse uma exceção desse compromisso. Vale tudo para você provar que você está certo. Dizem-nos que quando argumentarmos com descrentes, deveremos não argumentar com base em critérios ou padrões derivados da Bíblia. Argumentar dessa maneira, eles dizem, seria tendencioso. Deveremos antes apresentar ao incrédulo um argumento sem preconceito, um que não contenha suposições religiosas contra ou a favor, um que seja neutro. Então, o que ele está dizendo para a gente aqui? Está dizendo que quando a gente vai fazer a defesa da nossa fé com um descrente, aí você esquece testemunha de Jeová, esquece o pessoal das seitas, é de quem não tem nenhum conhecimento religioso. Quando a gente vai defender a fé cristã ou explicar a fé cristã para essa pessoa, alguns teólogos vão dizer que a gente não pode partir da Bíblia para a gente poder explicar que ele está errado, que a gente tem que partir da natureza, a gente tem que partir das estatísticas, das pesquisas, tentar provar para ele que Deus existe partindo fora da Escritura Sagrada, usar um argumento neutro. Por quê? Porque você é religioso. E a única forma de ser justo com o incrédulo é você apresentar um argumento que seja neutro, um argumento que não seja religioso. Entretanto, esse velhinho aqui, ele vai dar a seguinte contribuição, seguindo também outras linhas de raciocínio. Ele fala assim, ó, não existe nenhum coração que não é religioso no mundo. Todo coração é religioso. Todo homem, toda mulher tem um Deus dentro de si, ou um Deus em sua vida, a quem ele serve. Tem um cara, provavelmente você já deve ter ouvido falar dele, principalmente o pessoal mais da direita, né, mais conservador, é um psicólogo canadense chamado Jordan Peterson, e ele está num podcast com uma mulher, ele não se declara crente de nenhuma denominação, e perguntam para ela, você acredita em Deus? E ela fala, não, eu não acredito. E aí ele vira para ela, como ele não é pastor, não é crente, né? Então ele pode fazer isso, mas nós não podemos, né? Ele diz assim, mas que resposta ridícula é essa sua? E a mulher fica toda desconcertada. E aí ela pergunta, por que a minha resposta é ridícula? Ele falou, é claro que você acredita em Deus. Ela falou, não, eu não acredito em Deus de jeito nenhum. E ele diz assim, olha, toda pessoa, para funcionar, para nós vivermos aqui, ó, tá todo mundo aqui, certo? Todo mundo organizadinho, cada um trouxe suas coisas, ninguém está preocupado aqui se vai ser roubado ou não, está todo mundo de boa, né? Nós estamos aqui em sociedade, todo mundo espera a sua hora de comer, na hora que deu a hora de comer ali, ninguém foi lá devorar os marmitex, todo mundo pegou o seu na sua vez. Para você ser uma pessoa que funciona em sociedade, você tem que ter uma hierarquia de valores. Você tem que ter coisas super importantes e você tem que ter coisas que não são tão importantes assim. Minha irmã, Deus abençoe. Vai para o céu. E o que ele diz? Ó, aquilo que está no topo da sua pirâmide de valores, aquilo que é absoluto nos seus valores, isso é Deus para você. Então você tem um. Porque uma pessoa que não tem uma pirâmide de valores, ou seja, uma pessoa que não tem uma organização do que é importante na sua vida e o que é menos importante, por exemplo, o que é mais importante? Seu carro que quebrou ou seu filho que está doente? Você tem dinheiro só para consertar um. O que é mais importante?
Opa, eu ouvi carro aí, gente. Tá arrependido aí. Em nome de Jesus. Eu acho que deve ter sido, eu ouvi demais. É falta de café. Amém? Ó, por exemplo, você pega as doutrinas. Até as doutrinas você tem uma hierarquia de valores nas doutrinas. Porque tem doutrina, por exemplo, que se nós não crermos nela, nós não somos igreja. Por exemplo, se eu começar aqui a falar que Cristo nem morreu e nem ressuscitou, aí nós começarmos a acreditar nisso, isso desacredita a gente não é uma igreja, se a gente não acreditar nessas coisas. Sim ou não? Porque é uma doutrina fundamental, certo? Sim ou não, meus irmãos? Oh, vocês estão com dúvida. Mas e quando a gente começa a falar, por exemplo, de modas e costumes? O que é mais fundamental? Morte e ressurreição de Jesus ou modas e costumes? O que é isso, gente? O pessoal falou modas e costumes. O que é mais, se você tirar uma dessas doutrinas, fica aqui, se a gente tirar modas e costumes, dá para a gente chamar a gente de cristão ainda? Mas se a gente tirar a morte e a ressurreição de Jesus? Não dá. Então esse pessoal, por exemplo, aí, o apóstolo Paulo mesmo fala, né? Se Jesus não ressuscitou dos mortos, gente, é vã a nossa fé. Esse pessoal que diminui Jesus, que como o pastor falou aqui, que diminui o Espírito Santo. Então há sim uma hierarquia de importâncias em muita coisa. Se você não tem isso, você não consegue viver. Então, ele vai basear esse argumento dizendo que todo o coração é religioso. Pode não ser religioso do Deus e Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mas é religioso. A tarefa do apologeta é descobrir qual que é o Deus que esse cara aqui serve. E como é que eu posso provar para ele que não faz sentido ele acreditar nesse Deus e como é que faz todo sentido ele acreditar no Deus que eu sirvo. Ok? Então é basicamente isso aqui que ele está trazendo para a gente. Está muito pequeno? Tá dando para ver aí de trás? Tá não? Amém, mas o argumento, está disponível o material, ok? Mas eu leio para vocês aqui, vamos lá. Mas precisamente sobre o ponto em questão, a questão da neutralidade, eu não creio que ela seja bíblica. O raciocínio do apóstolo Pedro, em nosso versículo, tema, é bem diferente. Para Pedro, a apologética não é uma exceção do abrangente compromisso com o senhorio de Cristo. Ao contrário, a situação apologética é uma em que temos de santificar, quase que eu errei aqui, de santificar a Cristo como Senhor no coração, para falar e viver de maneira que exalte seu senhorio e encoraje outros a fazer o mesmo. Em um contexto mais amplo, o apóstolo Pedro está dizendo a seus leitores que façam aquilo que é certo, a despeito da oposição dos incrédulos. Diz que não os temamos. Certamente seu ponto de vista não era que em apologética deveríamos colocar algo menos do que a verdade em função do medo de a própria verdade ser rejeitada. Então, o que ele está dizendo? Eu volto aqui no primeiro argumento. Quando a gente vai argumentar com o descrédulo, quando você, irmão, pastor, isso eu nunca vou usar na minha vida. Quando você vai evangelizar, é precisamente isso aqui que você está fazendo. O que você está fazendo no evangelismo? Você está querendo provar para o incrédulo que Jesus é Senhor, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Portanto, não faz sentido a gente provar o ponto fundamental da nossa fé fora da Bíblia Sagrada, usando um argumento que seja neutro. Por quê? Porque o coração dele também não é neutro, o coração dele está inclinado para o Deus dele. E nós queremos que o coração dele seja inclinado para o Deus que nós servimos. Portanto, nós não podemos ter medo de passarmos por ridículo quando a gente for explicar a Escritura Sagrada. Eu faço aquilo que eu faço por causa da Escritura Sagrada. A Escritura diz isso, isso e isso, e a tradição cristã, ela interpreta isso dessa forma, a minha denominação, ela interpreta dessa forma, e eu acredito que é assim, 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 assado. A gente não pode partir de um argumento neutro para trazer o descrente para a fé, porque não existe argumento neutro, porque o coração dele também é religioso, assim como o meu coração também é religioso. O senhorio de Cristo é uma ultimada pressuposição, uma proposição última, ou seja, o compromisso com o senhorio de Jesus é a maior preocupação do coração do apologeta. Portanto, uma proposição última é um compromisso do coração, uma confiança final. Confiamos em Jesus Cristo, como sendo questão de vida eterna ou morte. Em sua sabedoria acima de qualquer sabedoria, em suas promessas acima de quaisquer outras, Ele nos chama para lhe dedicar toda a nossa lealdade e não permitir que outra lealdade rivalize com a que lhe é devida.
Obedecemos a sua lei, mesmo quando ela conflita com leis menores, uma vez que cremos nele com maior certeza que cremos em qualquer outra coisa. Ele, e portanto sua palavra, é o próprio critério e o padrão final de verdade. Que maior padrão possivelmente haveria? Que padrão seria mais autoritário? Que padrão seria mais claramente conhecido? Que autoridade, em última instância, validaria todas as outras autoridades? Então, por isso é que esse John Frame é importante. Os apologetas, e você tem muita discussão sobre isso na internet, tem um que é muito bom, muito crente, chama William Lane Craig, e ele é cientista. Aqui no Brasil a gente tem a versão dele, tupiniquim, que é o Adalto Lourenço, né? Então, o que eles fazem? Eles tentam, eles pegam, por exemplo, lá Gênesis, e eles tentam explicar Gênesis cientificamente. Eles tentam provar lá, o homem foi tirado da terra. Aí, se você pegar 80 quilos de solo, você vai ver que tem tantas gramas disso, tantas gramas daquilo, a mesma coisa que tem dentro de um corpo humano, de um adulto, com o mesmo peso. Então, isso é bom, isso vale, né, isso pende as coisas para o nosso lado, mas o John Frame está falando que isso aí não é suficiente para salvar o incrédulo. Do que o incrédulo precisa? Da única mensagem que salva ele. Portanto, eu não posso estar comprometido em estar certo. Eu tenho que estar comprometido com Cristo Jesus. Por quê? Porque aquilo que eu estou falando para o incrédulo é a última verdade. É o ultimato de Deus para ele. E eu tenho que ter esse compromisso com Jesus e não comigo. Por quê? Senão, no exercício apologético, quando você vai provar para a pessoa, explicar para a pessoa a razão da sua fé, por que você entrega o dízimo? Por que você se veste da forma com a qual você se veste? Por que determinados lugares você não frequenta? Por que você não come determinadas coisas? Nesse exercício, se a gente não lembrar do nosso compromisso com Cristo, aí a gente vai acabar fazendo apologética do mesmo jeito que a gente fez política em 2018 e 2022. Como é que a gente fez política nesse tempo? Qual foi o dano para a igreja disso? Muitos irmãos fora da fé, irmãos que iam na casa um do outro, conversavam um com o outro, agora não conversam mais, né? Você marcava, na igreja onde eu estava pastoreando, a gente teve uma ceia, né, antes das eleições, em 2018, e depois a gente teve uma ceia mais para 2019, né? E o número de pessoas que participaram da ceia foi diametralmente oposto. E aí o que a gente tem que fazer, né? A pessoa não veio, é batizada, não veio na ceia, o que a gente faz? A gente vai lá levar a ceia, né? O irmão, vim levar a ceia, trazer a ceia para você, né? Não, eu não vou tomar ceia, não. Mas por que você não vai tomar ceia? Esse pão aí é o mesmo que aquele irmão lá comeu? É o corpo de Cristo. É o mesmo pão, é o mesmo pão. Saiu ontem, a irmã fez e está aqui. Não, o senhor vai ter que fazer outro, porque eu não vou comer desse pão. Foi, mas mesmo que eu faça outro pão, ele é o mesmo no final das contas, né? E não quis comer. Por quê? Você chegava em porta de igreja assim, discussões. Não, porque se você vota nele, você é isso, isso e aquilo. Olha só isso daqui, olha esse vídeo, olha a política desse, olha o programa político. E a gente estava fazendo apologética, defendendo determinados candidatos políticos. E qual era a nossa estratégia? Zombaria, humilhar a posição do outro, né? Desmerecer nossos irmãos, diminuir nossos irmãos em Cristo, né? Chegando, para você ter uma ideia, teve um pastor que gravou, isso foi aqui no Piauí, amém? Foi aqui, não. Essas coisas não acontecem aqui não, pastor, que está de boa aqui. Teve um irmão lá do Piauí, ele gravou um vídeo, e ele falou assim, quem vota nesse aqui é casta de demônio. Falou nessas palavras mesmo. O vídeo está lá até hoje, só que eu não vou falar nada para vocês não, que é lá do Piauí. Meu pai me ligou uns 5 dias depois. Foi nessas eleições agora. Meu pai me ligou uns 5 dias depois. Falei, meu filho, o que é isso aí? Eu falei, o que é isso aí? O quê? Não, olha só esse vídeo aí. Eu nem tinha visto, nem nada e tal. E estava lá, e aí eu vi o vídeo. Falei, nossa, rapaz. Mas por que você está me ligando? Você está ofendido e tal? Ele falou assim, não, uma irmã da igreja aqui saiu e falou que nunca mais vai voltar para a igreja. Falei, mas por que ela fez isso? Olha o que ele está falando aí. E eu falei, tudo bem, eu não sairia da igreja por causa disso. Mas a irmã ficou ofendida. Ela ficou extremamente ofendida com aquilo, né? Porque ela votava no outro candidato, dela ser chamada de casta de demônio.
Então, aquilo ali foi um mau uso da apologética, né? Vamos defender só Cristo, irmãos. O nosso compromisso é com Ele. Assim, ó, se a gente se comprometer a defender a fé cristã, explicar a fé cristã, do mesmo jeito que muitos irmãos se comprometeram a defender determinados candidatos em 2018 e 2022, e tomara que em nome de Jesus em 2026, que vai ser a próxima, é 2026? Tomara que em 2026 isso não aconteça. Eu acho que a promessa já tinha mais ou menos 1 milhão de pessoas aí, na sua membresia. Porque o pessoal defendeu, eu não sei lá para os lados de São Paulo, pastor, mas aqui o pessoal defendeu bastante. Sim ou não, irmãos? Sim, né? Apologética, estatística, ninguém, mas agora, vamos lá. Então, compromisso com Jesus, ó. Aí agora ele vai dar uma explicadinha, nesse mesmo versículo que a gente leu. Quem vos fará mal, sois zelosos do bem, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, sereis abençoados, não temais suas ameaças e nem vos alarmeis. Pedro está tirando esse trecho, que está aqui em 1 de Pedro, mas está lá também em Isaías 8,12, se você quiser conferir. Aí ele diz, antes, né, ao invés de ficarem amedrontados com o que a outra pessoa pode pensar das nossas posições, e por que a gente é crente, quando a gente está explicando o cristianismo, santificai a Cristo como Senhor no coração, né? Aoristo imperativo ativo, ou seja, isso é uma coisa que a gente tem que fazer sempre. Estais sempre preparados para responder, né, a todo que vos pedir, presente, particípio ativo, a razão, logon, da esperança que é em vós, né? O que ele está dizendo aqui? Que isso daqui é um exercício de atividade. Você tem que estar, sabe quando você está... Quem aqui já viu o Usain Bolt correr? Já viram o Usain Bolt correr? O homem corria muito, né? Então, 100 metros livres lá. Como é que ele está correndo nos 100 metros livres? Ele está correndo reto aqui, muito pouca inclinação. E quando ele está chegando na linha final, o que eles fazem? Eles põem a cabeça para frente. Para quê? Eu posso estar empatado com ele aqui, mas se o meu pescoço for mais longo, eu ganho a medalha de ouro, né? Então, o que é isso? É um esforço em uma determinada direção, porque eu quero vencer. O que o apóstolo Pedro está dizendo para a gente aqui é que isso daqui não é uma questão de passividade, que a gente fica ouvindo, né, as reclamações das pessoas sobre a fé cristã. E o Brasil é um território muito favorável para a gente poder explicar a fé cristã. Eu não sei se vocês se lembram, eu vi esse vídeo, deve ter uns 8 anos mais ou menos. Foi gravado lá em Curitiba, não é da nossa igreja nem nada. E foi umas igrejas lá que fizeram uma pesquisa, e eram 2 perguntas que eram feitas. A primeira pergunta, o que você pensa de Jesus? 80% das pessoas, assim, o máximo de ofensa que fizeram a Jesus, eu não acredito que ele existiu, né? Esse foi o máximo de ofensa que fizeram. E as pessoas, foi um grande sábio, né, lutou pelos pobres e tal, e falaram coisas boas de Jesus. Mas na hora que perguntaram sobre a igreja, aí a coisa ficou feia. A igreja é máquina de moer gente, a igreja não presta, esse pessoal tudo iludido, dá dinheiro para o pastor e tal. Então a gente sabe que o coração do brasileiro está mais aberto a Jesus do que a igreja. Mas o que Jesus quer dos brasileiros? Que creiam nele, e para onde é que Jesus vai direcionar esse pessoal? Com certeza não é para a churrascaria, né, irmãos? Vai direcionar para a igreja. Em nome de Jesus, né? Que nós possamos fazer isso mais vezes. Mas, o que o apóstolo Pedro está dizendo, que os irmãos eles não têm que ficar passivos na explicação da sua fé. Que essa tem que ser uma atividade da igreja, que a igreja tem que se envolver em atividades apologéticas, de explicação da fé, porque nós nos importamos com a verdade de Jesus. Nós amamos Jesus acima de qualquer coisa. Deixa alguém chegar perto de você e falar mal do seu marido. Você já viu alguém assim, não sabia que você estava perto, essa pessoa estava falando mal do seu marido? Já falaram mal do seu marido, sim ou não? A pessoa pode estar certa, mas não, do meu marido quem fala mal sou eu. É ou não é? Sim ou não? Né? Foi igual um colega meu em 2002, quando eu estudava ainda, eu estava no colegial. Aí ele, porque você, final de semana a gente chama você para ir curtir as coisas com a gente, você vai lá para a tua igreja. Eu falei, vou mesmo, é muito melhor ir para lá do que ir junto com vocês.
Mas como é que você sabe? Falei, eu estou aqui, todo tranquilo. Meu pai e minha mãe estão em casa, estamos tudo felizes, somos pobres, mas estamos tudo felizes. Vocês só chegam aqui e reclamam. Vocês são tão burros que vocês nem o dever vocês fazem. Minha vida é muito mais feliz que a vida de vocês. Eu falei, não, você não fica falando mal da igreja desse jeito, não. Ficou falando mal dos meus irmãos em Cristo, que não tem nada a ver com isso. Então a gente precisa se envolver nesse debate apologético. E o lugar mais fértil para você fazer isso é dentro da sua casa, com seus parentes. Quem aqui no final do ano tem que passar por ali? Eu passo isso na minha família todo ano. Meu avô e minha avó, né, falam com meu pai é o mais velho. Vai ter churrasco aqui no fim do ano, Natal e Ano Novo. Aí escolhe, às vezes no Natal, às vezes no Ano Novo. E vai ter. E a gente até gosta de fazer. Só que eles tiveram 13 filhos. E só 5 são comprometidos com Jesus, o restante não é. E aí eles têm o mesmo direito de chegar lá na casa do meu avô com a minha avó e levar cerveja, levar cachaça, carne de porco, aquela coisa toda, né? E a gente tem que ir lá no meio. Eu falei, não, peraí, isso aqui está errado, né? Como é que a gente é crente? E aí meu pai falou assim, pois é, mas são os nossos irmãos. Aí a sorte nossa é que um dia deu um problemão lá, e aí o meu pai, de maneira muito proveitosa, falou, a partir de hoje, sem cerveja, sem cachaça e sem carne de porco. E aí o pessoal falou, mas carne de porco por quê? Não, carne de porco faz mal. Não é para trazer esse negócio mais, né? É um ambiente extremamente favorável você explicar a fé. Você quer explicar a fé para um desconhecido ou você quer explicar a fé para o teu irmão que não crê? Onde é mais fácil? Pastor, eu prefiro explicar para o desconhecido. Meu irmão, tem um problema aí com você e com seu irmão. Amém? Então é um exercício de atividade apologética. Apologética não é exercício de passividade. Pedro insta que os apologetas guardem boa consciência, de maneira que aqueles que falam contra eles sejam envergonhados. E quem é o apologeta aqui na interpretação do John Frame? O apologeta é o cristão. Todo cristão é um apologeta. Pastor, já estou quase conseguindo entender aquele negócio que todo cristão é um missionário. Agora eu também sou um apologeta. Irmão, nós somos muitas coisas. Amém? Nós somos muito agora. É interessante que Pedro não insiste que os apologetas, presta atenção aqui, Pedro não insiste que os apologetas sejam inteligentes e conhecedores, embora tais qualidades sejam certamente úteis. Mas o que Pedro exige dele? O que Pedro insiste com os irmãos? E reparem, esses irmãos era gente que tinha casa, gente que tinha emprego, gente que tinha ali uma reservinha financeira, e esses irmãos perderam tudo por causa da fé cristã. Foi simplesmente porque eles seguiam Jesus que eles perderam tudo. Jesus pode levar a gente a perder tudo, irmãos. Vocês entenderam isso? Quando a gente entra nessa, você pode perder tudo, brother. Né? Lembra da parábola? A parábola que o pessoal tem mais medo que a gente conte é a pérola de grande valor. Mas por quê? Porque ele teve que perder tudo para ele ter a pérola de grande valor. Eu tinha uma ovelha minha, uma das ovelhas assim mais perspicazes que eu já tive na minha vida. Era uma menina que tinha uns 14, 15 anos, e todo sermão, tinha vezes que eu falava assim, não vou colocar eu para pregar não, que ela não vai me perguntar as coisas. Mas os outros pregavam e ela vinha e perguntava para mim as coisas. Pastor, eu quero fazer umas perguntas. Às vezes não tinha nada a ver com o sermão, né? E aí ela chegou para mim um dia e falou assim, pastor, essa parábola da pérola de grande valor, ela não é muito doída? Eu falei, não, é uma parábola muito bonita. Não, é uma parábola muito chata, aliás. Eu falei, minha filha, como é que você fala das palavras do Senhor, hein? A gente disciplina por pouca coisa na promessa. Estou brincando, mas a promessa é séria. Aí ela falou assim, não, mas o cara tinha várias pérolas. Aí ele acha uma, vende todas. Não é melhor ele ficar com todas que ele tinha? Eu falei, mas a pérola é de grande valor. Pois é, mas isso não significa que ele perdeu tudo. E só tinha aquela pérola? Eu falei, ele perdeu tudo. Isso não significa então que na vida cristã a gente corre o risco de perder tudo de repente? Eu falei, é exatamente isso. A vida cristã é desse jeito. Pastor, eu não quero perder tudo não. Eu falei, mas se você for pensar bem, você não tem nada. Aí ela parou. Pensou e falou assim, eu não tenho nada mesmo não. E seguiu o caminho dela. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo? E sim que vivam de maneira consistentemente piedosa. Ele nos fornece um padrão prático para uma disciplina que nos inclinamos a considerar como se fosse apenas teórico. Então, o exercício apologético é o exercício que a gente faz com a vida.
É óbvio aqui, né, que já teve um movimento muito tempo atrás na igreja, que falava assim, fale de Jesus para as pessoas e, se necessário, use as palavras. Muito bonito, né? É ou não é bonito? Mas isso aí, irmãos, é só a ponta do chifre do diabo. Por quê? Porque Deus determinou que o meio pelo qual as pessoas seriam salvas é a pregação do Evangelho e a ação do Espírito Santo. Então é nosso objetivo pregar. Mas a gente vive aquilo que a gente prega. E o apóstolo Pedro está dizendo aqui, uma das grandes armas do apologeta é a sua vida em consonância com a palavra de Deus. Portanto, por que você está com medo de pregar para o seu irmão e você prefere pregar para o desconhecido? Porque o teu irmão sabe das bagunças que você faz. O desconhecido não. Não é mesmo? Sim ou não? Teu irmão sabe, irmão, aquele dia que você roubou o dinheiro da carteira do teu pai. Lá em casa são 4, né? E meu pai arrumou um trabalho uma vez e a gente só tinha condição de comprar uma caixa de bombom e uma cartelinha de Danone. Dava 6 Danone certinho. Então tinha 4, mais o meu pai e minha mãe. Meu pai fazia questão do Danone dele, guarda o meu Danone. Né? E aí um dia o meu irmão, o que vem depois de mim, a gente dormia numa cama só de casal, né? A gente era 5, 6, 7 anos mais ou menos. O meu irmão foi, assim, o incrível não foi a maldade que ele fez, mas foi ele ter aberto a prateleira sem que a minha mãe ouvisse de noite. Aquela mulher, ela ouvia gato a 5 quilômetros, tem gato brigando aqui. E ele pegou um bombom, comeu, pegou outro bombom, colocou no travesseiro do meu terceiro irmão, né, que vem depois de mim, e dormiu. E aí minha mãe foi lá no outro dia, pegou a caixa de bombom, abriu, e a minha mãe contava. Está faltando bombom aqui. Não fui eu, não foi o pai dos meninos, o caçula era de berço ainda, né? E chegou para mim e falou assim, Elias, meu filho, olha no olho da tua mãe. Eu falei, nossa. Quando ela falava isso, lá em casa é que nem na justiça, né? Quando ela falava isso, ficava feio. Se ela batesse na gente, a gente sabia que a gente não aprontou tanto assim. Mas se ela falasse assim, na hora que teu pai chegar, eu vou contar para ele. Aí significa que a gente pisou na bola mesmo, né? Ela falou assim, você pegou bombom? Eu falei, não peguei bombom não. E já tremendo, né? Mas é porque eu não tinha tomado café ainda. Aí ela virou para o meu irmão, chama ele Eliakim. Eles gostam de dar nome bíblico, né? Essa promessa acabou com a gente. Você não viu o nome do terceiro ainda, mas vai chegar lá. Aí ela falou assim, Eliakim, você pegou bombom? E ele olhou no olho da minha mãe e mentiu descaradamente. Não peguei. Aí virou para o Eliaber. Eliaber. E ele, na hora que perguntou, o Eliaber já estava chorando. E soluçando. Eu peguei não. E aí o Eliakim foi lá, pegou o travesseiro do Eliaber e falou, foi ele, mãe. E levantou o travesseiro e tinha lá um bombom, rapaz. E aí a minha mãe, assim, a mulher de Deus, rapaz, ela sentiu no coração dela, falou, tem treta aí. E aí a minha mãe olhou assim e falou assim, Eliakim, foi você que pegou o bombom, né? Não foi eu, não, o bombom aqui no travesseiro dele. Você foi lá, você comeu um bombom, e você pegou um bombom, colocou no travesseiro do teu irmão, para eu bater no teu irmão, é isso que você fez? Aí ele confessou. Não, mãe, eu só queria comer um bombom. Ela falou assim, agora você vai conversar com teu pai de novo. Mas esse rapaz apanhou. E eu gostei demais da conta. Só que a gente não podia rir, né? Então, isso é só uma treta. O meu irmão é crente agora, viu, irmão? É porque ele não era, não. Quem está perto da gente, quando a gente vai tentar convencer que a fé cristã é verdadeira, que há razoabilidade necessária não, abundante na vida, de por que a gente crê em Cristo Jesus, que Ele de fato ressuscitou dentre os mortos, e que o meu padrão de vida, o meu comportamento, o jeito que eu vivo, ele não é em vão, de que haverá realmente um juízo final, e de que se ele não se arrepender e não crer em Cristo Jesus, ele vai ser jogado eternamente no esquecimento, ele vai ser morto eternamente. Eu preciso levar esse evangelho para o meu irmão. Mas como a gente tem as nossas tretas, né, significa que a gente precisa fazer isso aqui que o apóstolo Pedro está dizendo. Alinhar aquilo que a gente está falando e lembrar do que ele falou antes, né? A gente não precisa humilhar as pessoas, humilhar o ponto de vista das pessoas. É errado? É mentira? É. Mas se você humilhar, se você colocar a pessoa, como diz lá no sul de Minas, para baixo dos cachorros, qual é a chance que ele vai crer? A gente fala, mas que pessoa mais grossa?
Não, eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja. O pessoal da igreja é um pessoal muito bruto, muito mal educado. É verdade isso? Responde, meu irmão. Amém? É verdade que a gente é bruto, mal educado, grosso? Não, eu não sou, não. Isso é para São Paulo. Amém? Tô brincando, né? Não. Foi ele aqui, ó. Será no Piauí? Aqui não. Amém? Aproveitar que não tem ninguém do Piauí aqui, vai que tem, né? Tem ninguém aqui não, né? Do Piauí. Você é do Piauí? Não, mas o Piauí não vai ver isso aí, não. Então, não, o Piauí não vai ver, não é porque eles não conhecem a gente aqui, irmão. Então, o que isso significa para a gente? O apóstolo Pedro está dizendo aqui, ó, o nosso padrão de comportamento, ele é uma arma poderosíssima. Não significa que as pessoas elas vão se arrepender de seus pecados por ver o meu comportamento. Não é isso que o apóstolo está dizendo. Mas o apóstolo está dizendo que da enorme responsabilidade que o apologeta tem de alinhar a defesa da fé com o padrão de vida que a gente vive. Amém? Se você vai levar o evangelho para o seu vizinho que não crê, mas ele ouve direto você gritar com a sua esposa, é muito difícil esse cara te ouvir. Não é mesmo? Se você, minha irmã, se você ficar lá postando aquelas fotos, né, mostra mais do teu corpo do que até o próprio Deus deveria ver. E põe lá um versículo embaixo, você vai evangelizar a tua colega de trabalho, falar, olha, o meu padrão de comportamento é isso, minha filha, olha isso aqui, que vergonha que é essa que você está dizendo, né? Esse tempo atrás uma ovelha chegou para mim. Ah, pastor, fui falar do evangelho lá com uma colega de trabalho, e ela falou assim, que ela gostaria de ouvir de Jesus de qualquer pessoa, mas menos de mim. O que o senhor acha que foi? Eu sabia. Eu falei, não sei, isso aí é problema dela e seu aí, não é meu não, né? E aí, ovelha minha. Estou falando de uma ovelha minha, que está tratando, a gente está cuidando lá, mas já arrumei, orei para ter coragem para falar, né? Falei, minha irmã, isso aqui está complicado. Ela falou, por quê, pastor? Tá, eu estou de férias. Eu falei, irmão, não tem um lado que você olhe nessa foto, estou aqui, nem no canto dela que não seja pecado. Aqui está complicado, viu? E aqui a tua colega tem de fato razão mesmo. Você vai falar para ela que você serve a Jesus. Você vai falar para ela que a parte da mensagem nossa, o nosso corpo não é templo do Espírito Santo? Sim ou não? Agora você está vivendo baseado no padrão da nossa era. Você está vivendo na base de tudo que é bonito é para se mostrar, e esse não é o padrão cristão. Qual é o padrão cristão? Tudo que é bonito é para a glória de Deus. Nem tudo que é bonito tem que estar às vistas de todo mundo, né? Então ela está com a razão. Ela venceu você nessa primeira batalha apologética aí. Então você tem que tomar cuidado. Então eu tenho que deletar todas as minhas fotos. Eu falei, o Instagram é seu. Você faz da sua vida. Não, mas o senhor é pastor. O que isso tem a ver? Uma coisa com a outra. Não sei o que tem a ver eu ser pastor e eu deletar todas as minhas fotos. Mas o senhor, você deixa a sua esposa fazer isso? Olha lá o Instagram dela, não tem nada disso. Não estou dizendo que a minha esposa é melhor que você, que ela é superior, que ela é uma mulher muito melhor. Não estou dizendo isso. Mas que tem aqui uma dissonância entre a mensagem e a vida, tem. E aí você tem que resolver isso daqui. Então, o apóstolo Pedro está falando exatamente disso. Ó. Ele está dizendo que a gente tem que devorar 1 milhão de livros para a gente vencer o debate apologético? Não. Ele está dizendo que a gente tem que viver de maneira consistentemente piedosa. E é por isso que eu amo aquele velhinho lá. Ele nem me conhece. Mas quando eu chegar no céu, eu vou apertar a mão dele. Você é um cara bom, né? Por quê? Porque ele está trazendo isso para o exercício apologético. Ele está falando, a pessoa do apologeta importa, não são os argumentos. A apologética não é uma questão de vencer debate, é uma questão de você vencer a dureza do seu coração com a vida que você vive, alinhada à palavra de Deus. Amém? Para ser ainda mais específico, os apologetas estão sujeitos aos mesmos pecados que todos os demais. Ninguém vai fazer uma pergunta não, né? Só para ter um tempo de tomar uma água aqui, né? Pastor Eleildo, vocês fazem pergunta, para mim não, né? Então vamos lá. Os apologetas estão sujeitos aos mesmos pecados que todos os demais. Mas ao longo... Oi? O que foi? Ah, louvado seja Deus pela sua vida, minha irmã. Bendito seja. Pode fazer a pergunta. Meu o quê? Eu levanto e eles escutam. É porque... O pessoal não está ouvindo, né?
Enquanto o Lucas vai pegando a... É porque assim, eu não sei se eu compreendi da forma correta. É porque assim, há um tempo ficou um pouco nublado na mente da gente. Tipo assim, a gente foi ensinado que a gente não deve entrar em discussões sobre religião. E aí, quer dizer, então, que a gente deve entrar com sabedoria? É isso? Amém? Essa pergunta é pergunta nota 10. Amém? Por quê? Porque ela está falando aqui de um ditado, um padrão cultural brasileiro. O que é que a gente não discute? Política, religião e futebol. Futebol por quê? Porque, em primeiro lugar, o tricolor paulista é superior a qualquer outro time. Né? Amém. Política, vocês já sabem. Né? E por que não religião? Por que a gente não deve discutir religião? Cada um tem sua fé e vive do jeito que quer, certo? Só que aí a gente está confundindo um atributo que Deus deu a cada um de nós, que é liberdade. Deus nos deu liberdade, certo? Mesmo depois do pecado, Deus permite que as pessoas sigam o caminho que elas quiserem seguir, sim ou não? Apesar de que elas deveriam seguir o caminho de Deus, e por isso vai haver um juízo final. Mas o padrão cultural brasileiro está correto em comparação com a verdade das Escrituras? Então o que a gente vê aqui? A irmã falou de discutir religião. O que o exercício apologético faz? Tem a parte de discutir a religião, você explica a sua, eu explico a minha, e a gente faz aqui uma comparação. Mas o exercício apologético, lembra que eu falei, o exercício apologético está presente no evangelismo. E o que é o exercício apologético? Questão de vida ou morte. Se ele não crê do jeito que eu creio, ele vai morrer eternamente. Certo? Aí o padrão brasileiro está pedindo para a gente poder fazer isso e assistir as pessoas a irem para o inferno, sem a gente fazer nada. Vocês entenderam o que a gente está querendo dizer aqui? Aí, muito obrigado, meu irmão, que a tua pergunta já deu base para eu fazer um negócio que eu quero fazer aqui. Vou chamar aqui quatro homens, por favor. Aqui. Cadê? 4 homens. Pastor Daniel é um deles. Vem, pastor, o senhor vai ser o principal aqui. Vem, gente. Tá todo mundo com medo. Vocês não é homem, não? Vem aqui, ó. Diego, irmão aqui, pastor Daniel. Traz. Cadê o Marcelo? O Marcelo tá dormindo, né? O Marcelo tá falando que tá passando mal. Olha lá, pegou o menino correndo no colo. Vamos lá, mais um. Só preciso de mais um aqui. Vamos puxar esse púlpito para trás aqui. Vem rápido aqui, gente. Mais um, irmão. Isso. Beleza. Ó. Pastor, o senhor vai ficar aqui, ó, de frente para todo mundo. Ok? Irmão, você pode ficar aqui virado de frente para essa parede, por favor. Aqui, ó, bem aqui, ó. Isso aqui, ó. Diego, você vai ficar de costa para todo mundo, por favor. Ali bem no meio, no rumo do pastor Daniel aqui. Falei no rumo do pastor Daniel. Irmão, você fica do mesmo jeito que ele aqui, mas virado para lá. Ó, perguntar pro Diego. Diego, tem que ficar olhando só para o pastor Daniel. Qual é a cor? Boa. Não, mas aí não vale. Aí não vale. Ó, vou perguntar aqui pro Diego. Qual é a cor da blusa do pastor Eleilton? Essa é tão fácil que eu nem vou falar. Ok. Irmão, só, olhando para cá. Olhando para cá. Qual que é a cor da blusa do pastor Eleilton? Não pode olhar para ele. Estrada de azul. Estrada de azul. Ou é listrada de branco?
Irmão, qual que é o nome dele? Josué. Josué, irmão Josué. Fala para mim aqui quantas pessoas tem sentado na segunda fileira aqui, sem olhar. Segunda fileira daqui para lá ou de lá para cá? A segunda fileira de frente para trás. Né? É de frente para trás. 8 pessoas. 8 pessoas. Bacana. Pastor Daniel, qual que é a cor da blusa do pastor Eleilton? Pode olhar. Listrado, branco e azul. Ok. Qual é a cor da blusa da Samek? Preta por baixo e vinho por cima. Ok. Quantas pessoas têm sentado na segunda fileira? 3. Exatamente. Vocês podem voltar, por favor. Só isso. Aí, ó. Alguém entendeu o que eu fiz? Hã? Por um? Você falou 8? É porque eu considerei as cadeiras. Alguém entendeu o que eu fiz aqui? Ó, o Diego estava aqui? O Diego não, né? Ó, o Diego estava aqui, certo? Imagina que daqui, isso aqui tudo, vocês todos, vocês são a realidade. Vocês são a vida, certo? O Diego é um ateu. Ele consegue ouvir, ele consegue entender de onde está vindo o sinal, mas ele não consegue ver, ele não consegue interpretar a vida corretamente. O irmão aqui, ó, era um budista. Ele conseguiu perceber alguma coisa aqui desse lado, mas ele não consegue perceber tudo. Ele consegue fazer uma leitura da realidade, mas ele não acerta em tudo. O irmão que estava de lá foi o que mais errou. Quem que é ele? Vamos colocar aqui que ele é um muçulmano. Ok? Ele consegue ver algumas coisas da realidade, mas ele não consegue ver tudo. Quem foi que acertou todas as perguntas? O pastor Daniel é onde Jesus colocou a gente. O Evangelho coloca a gente numa posição que a gente consegue interpretar a vida e ver a vida corretamente. E apontar para o budista e falar, não faz sentido a interpretação que você está fazendo da vida. Vem aqui de onde eu estou sentado que você vai ver que a vida faz muito mais sentido do meu ponto de vista do que do seu ponto de vista. Certo? Da mesma forma que a fé é muçulmana. Eles acertam na interpretação deles da realidade uma coisa aqui e outra coisa ali. Mas eles erram muito na interpretação deles da realidade. Por quê? Porque eles estão vendo parcialmente a realidade de Deus no mundo, mas nós não. Nós estamos vendo de maneira ampla. Nós podemos não saber explicar algumas coisas, né? Dados científicos, por que os sapos acasalam do jeito que eles acasalam, isso aí não interessa. Mas a gente está vendo a realidade tal como ela é. A gente está vendo os padrões de criação, queda e redenção no mundo de Deus. O budista não consegue enxergar isso. Você sabe por que os muçulmanos eles pedem para a mulher cobrir o corpo todo? Vocês sabem por quê? Porque eles não têm uma doutrina da queda. Nós temos uma doutrina da queda. Que aconteceu de verdade. Teve ou não teve a queda? Nós pecamos e não fomos destituídos da glória de Deus? Eles não têm. Eles acreditam que Alá cria eles com a perfeição, cria eles perfeitos, e eles vão perdendo essa perfeição à medida que pecam. Então, por exemplo, de quem é a culpa quando uma mulher muito bonita passa perto de mim e eu olho para ela? Do cristão. Você é seu sem vergonha. Né? Qualquer um que olha para a mulher do seu irmão com desejo cometeu o quê? Jesus jogou lá, Jesus não sabia nem brincar. Já cometeu adultério com ela diante de Deus. Mas e no muçulmano? Não, a culpa é dela. Então ela veste essa roupa toda e aí eu posso olhar para ela e não vou perder minha perfeição. Eles não têm uma doutrina da queda. Então eles não conseguem explicar por que o negócio está errado no mundo. E é por isso que muitos deles são radicais e saem matando os outros. Não entendi. Irmã, o negócio meu é cristianismo. Islamismo é outra questão. Mas eu estou falando assim, ó. Do ponto de vista deles, Deus me criou perfeito e eu vou perdendo essa perfeição à medida em que eu vou pecando. Mas do ponto de vista nosso, o que acontece? Ó, eu sou pecador.
Lembra Martinho Lutero? Pecador é meu nome, pecador é meu sobrenome. Por que nós temos uma doutrina da queda? Porque nós temos uma doutrina da graça, do Deus que nos resgatou. Eles não conseguem enxergar isso, a gente consegue enxergar. A gente consegue ver padrão de queda, padrão de criação, queda e redenção na humanidade. É por isso que a gente, por exemplo, essa semana mesmo, eu estava aconselhando um casal jovem, né? E explicando para eles, pastor, mas a gente vai na igreja, a gente dá os dízimos, a gente não deixa nosso filho ver nem Peppa Pig. E por que está tendo problema no nosso relacionamento? Meu irmão, deixa eu te apresentar aqui o nome do jogo de verdade aqui, né? Vamos ver, entender aqui na Escritura Sagrada, porque estava falhando em entender que, depois do pecado, tudo é afetado por ele. E aí eles ficaram cabisbaixos e tal, então não tem jeito mesmo. É divórcio. Eu falei, não, tem redenção para vocês, né? Calma, que eu comecei da parte ruim. Eu vou chegar na parte boa ainda, né? Mas é porque eu demorei muito na parte ruim, né? Eu fiquei mais ou menos 1h30. E eles ficou desesperados. Eu falei, tenho que equilibrar isso. Então vamos lá. Eles entenderam o exercício, né? Só que, com o que o John Frame está falando para a gente aqui, o pastor Daniel, ele é pecador, como todos os demais. Sim ou não? E ele está sujeito ao quê? Peraí, o meu ponto de vista é melhor do que o dos deles, então eu sou melhor. E aí é que o John Frame ele se destaca, porque ele foi um dos primeiros a escrever isso. O apologeta tem que tomar cuidado com o coração dele. Fala, meu jovem. Sim, o senhor falou muito sobre respeito e tal, sobre como Pedro falou que a gente tem que se comportar, nem sempre tendo tanto conhecimento. Mas e, por exemplo, assim, eu fico meio... Não gosto muito de citar nome, mas eu vou acabar citando aqui. Por exemplo, as igrejas dos TJ, né? Lá é praticamente tudo contra o que a gente prega. E, assim, tem coisas lá que, por exemplo, são primordiais, sim, para a salvação. Eles não acreditam, por exemplo, nem que Jesus é Deus, né? Ou se eu estiver enganado, você pode estar me corrigindo aí. Até onde vai o respeito com isso aí? Até onde a gente tem que enfrentar, sim, tem que mostrar a verdade, porque se ficar só relativiza, eles vão estar prejudicando outras pessoas, porque eles têm bons argumentos. Só que são argumentos que, cheios de falhas, que se a gente estudar bem, a gente consegue neutralizar isso aí. Mas aí se a gente ficar, não, eu te respeito daí, você me respeita daqui, eles vão continuar levando aquilo lá e a gente não seria culpado também de não estar tentando mudar isso aí, já que nós temos a verdade? Sim. A questão do respeito é na hora do embate teológico. É óbvio que, de certa forma, a gente desrespeita o sistema doutrinário deles, porque a gente não crê daquela forma. E também a Escritura Sagrada não dá razão para aquilo. Mas, assim, como é que você conquista o ouvido do outro que está errado? Tá certo que a gente vai ter para frente aqui a parte da apologética que é ofensiva. Mas não é ofensiva no sentido de que ela ofende. É ofensiva no sentido de que ela aponta a mentira. Só que tem... Não entendi. Sim. Sim, mas aí Deus não cobra a responsabilidade de você. Cobra do outro que está se ofendendo à toa. É difícil. E esse equilíbrio a gente alcança com aquilo que ele falou anteriormente. Que a gente tem que santificar a Cristo como Senhor no nosso coração. Pensa Jesus nos debates dele contra os fariseus. Jesus foi muito duro, muitas vezes, certo? Ele não falou várias vezes, deu sentenças últimas, ai de vós, escribas e fariseus, e o que ele fala? Hipócritas. Isso é uma terrível de uma ofensa. Mas é verdade isso que Jesus está falando. Eles eram ou eles não eram hipócritas? Por quê? O que Jesus está apontando? Olha, Jesus fala várias vezes. Olha, eles estão sentados na cadeira de Moisés, ouçam o que eles estão ensinando, mas não imitem o seu procedimento. Qual é o procedimento deles? É de exigir demais das pessoas, que torna quase que impossível servir a Deus do jeito que eles estavam ensinando, e deles não ter nenhuma cobrança. Porque eles é que estavam na cadeira de Moisés. E quem é que cobra obediência à lei de Moisés de quem está sentado na cadeira de Moisés? Aí vem Jesus.
Então, o embate é para salvar o pecador. Mas porque o coração dele também é pecador, se você não se portar como um verdadeiro cristão, ele não vai, a chance de que você salve ele no embate teológico já vai para zero. Portanto, quando eu digo assim, ó, é igual a irmã falou aqui, você vai falar a verdade em amor. Porque esse é que é o custo, né? João Calvino falava isso, olha, eu posso ser verdadeiro e eu posso ser amável. É fácil ser qualquer um dos dois. O problema é eu falar a verdade e falar ela em amor. Tanto que tem muitos sermões dele que você vai ler, e ele ora bem, ele faz aquela oração bem curtinha, né? Para o Senhor que o Senhor me dê a capacidade de falar a verdade da palavra, mas eu estou falando com os meus irmãos em Cristo, então que eu posso falar em amor. Então, o respeito aqui não é o respeito de respeitar a opinião mentirosa deles, é o respeito à pessoa. É o respeito à imagem e semelhança de Deus. E o seu objetivo é que o quê? Que o coração dele seja conquistado por Cristo Jesus do mesmo jeito que o seu coração foi. É por isso que as contribuições dele são muito importantes. Por quê? Porque na hora, irmãos, do debate, porque o nosso coração é pecador, né? Aqui, ó, os apologetas estão sujeitos aos mesmos pecados que todos os demais, mas ao longo dos anos eles se verão mais especificamente tendentes a pecar em duas áreas, nos termos de Efésios 4,15, que insta que falemos a verdade em amor. Podemos dizer que os apologetas têm sido às vezes culpados de falar falsidades e às vezes de falar a verdade sem amor. A parte mais difícil é de falar a verdade em amor, certo? Adivinha qual parte Jesus separou para nós? A melhor parte, né? A parte de Maria. A parte de falar a verdade em amor. Eles têm licença para nos ofender. Nós, porque nós temos o nosso compromisso com Jesus, nós não temos essa licença. Jesus não nos deu. É nesse sentido que eu estou falando. Se ele não crê, a nossa responsabilidade, ela foi cumprida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém? Vocês podem não estar aceitando, mas vocês estão dizendo. Quer fazer uma pergunta, pastor? Graças a Deus. Amém? Ainda bem. Respondi? Então vamos lá. Alguém pode ler Efésios 4,15 para a gente, por favor? Que hora que é aí? Gente, é 12h18? Até que horas eu tenho? Até 4 horas? Oi. Eu acho que é até 4 horas que eu tenho. Amém? 3h30. Até 3. Alguém pode ler Efésios 4,15? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Ó, o que ele está dizendo ali? Ó? Mas seguindo a verdade em amor. Quem aqui já falou a verdade sem amor? Não, pode levantar a mão aí. Pelo amor de Deus. Vocês já falaram a verdade sem amor? Ó, a verdade, ela é um negócio assim muito complicado. Como assim, pastor, complicado? É que vai depender muito de quem é a pessoa. Mas geralmente ela dá aquela machucadinha. É ou não é? Quando você descobre assim, quando alguém te conta, ó, se alguém chega para você e fala assim, ó, você está com mau hálito. Não é constrangedor? O que você fala? Nunca mais eu vou conversar com essa pessoa. Não é mesmo? Mas e se essa pessoa falar assim, nossa, mas você está com um bafo terrível. Perto de todo mundo. Né? Eu descobri que... Hã? Deus que me livre e guarde. Aqui é arrancada assim, aqui, rapaz. Eu descobri que as irmãs, elas são mais sensíveis a isso do que os irmãos. Os irmãos, você fala assim, irmão, tá difícil. Ah, tá de boa. Dá um chiclete aí, um house, e a gente dá um jeito. As irmãs, elas ficam coradas, rapaz, elas ficam com vergonha, né? Já vi irmã, eu nunca falei isso para irmãs, eu não sou louco, mas eu já vi irmã falar isso para outra irmã e dá problema. Não, aquela irmã não tem condição, não, pastor. Eu falei, por quê? Não, ela chega pra gente, ela fala que a gente tá com a boca fedendo, que a gente tá com a roupa mal arrumada. O que é isso? As irmãs ficam... Então vamos lá. Os apologetas,
Ó, é a pergunta do Diego e a exclamação da irmã aqui. Quando você vai defender a fé cristã, quando você vai argumentar contra o TJ, o nosso coração ele é muito tendencioso a humilhar o outro. Mas nós não podemos nos eximir da nossa responsabilidade de falar a verdade para ele. Mas ele, pastor, mas ele ficou ofendido. Bom, maravilha. Se esse é o máximo que nós podemos, mas eu não quis ofendê-lo. Eu quero escandalizá-lo com a verdade do Evangelho. Olha isso daí que você está fazendo, essa crença sua, irmão. Você chega para o TJ, você pega a Bíblia dele e fala, rapaz, essa Bíblia tua aqui vale menos que o arroz que você come. Agora você fala, irmão, vamos pegar a sua Bíblia, vamos pegar a minha, vamos comparar ela, para ver quem é que está falando assim, quem é que está com mais aspecto assim da realidade. Uma vez lá, foi no seminário ainda. Uma vez nós quase convencemos um mormon. Veio dois assim desse, é dificílimo você convencer um mormon. Difícil. Eu nunca vi um ex-mormon, nem um ex-TJ, e nem fim de culto de mormon e de TJ. Alguém aqui já viu? Já viu, pastor? A pastora Adelmilson falou isso para nós uma vez. Que dia que você já foi, passou em frente de noite, assim, em frente a uma igreja de mormon e de TJ, e era o fim do culto deles. Você não vê? Parece que esse pessoal faz as coisas secretas. Você não vê final de culto desse, você vê final de culto nosso, né? Olha os TJ saindo da igreja, você não vê isso. E aí eles vieram, descendo a rua assim, foi no comecinho de seminário, a gente estava bem ali, e aí estava vindo. Aí o Rodolfo estava vindo nos mormons ali. Aí estava vindo dois rapazes de cá e duas moças do outro lado na rua. E aí um outro lado do seminário falou assim, ó, vamos pegar eles, levar para o banheiro, dar uma coça neles, e falar que a gente só vai deixar isso aí, vocês crêem, no dia que a gente crê. Aí eles veio falando com a gente, falou, opa, tudo bom? E tal, um pouquinho daquele sotaque, né? E foram falando com a gente, e a gente animou. Nós vamos falar com eles também, né? Nós temos muita coisa para falar aqui. E aí eles foram falando, e nós fomos falando e tal. Não, mas nós cremos na Bíblia também. Não, vocês não creem na Bíblia, não. E eles falaram, mas por que não cremos na Bíblia? Eu falei, se vocês crescem na Bíblia, vocês acreditariam só nela. De tão boa, de tão maravilhosa que ela é. É mesmo? Na hora que ele falou, é mesmo, aí já abriu a porta, meu amigo. É agora que a gente se consagra. Aí a gente falou, porque a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, a Bíblia é aquilo outro e tal. Não, mas Joseph Smith? Eu falei, não tem nada de Joseph Smith, irmão. O nome do jogo é Jesus de Nazaré. Esse é o jogo que Deus deu para nós, não tem nenhum outro nome. É, mas não sei o que tem. E eles foram arrefecendo. É mesmo, né? Faz todo sentido. Mas nós temos que ir embora. E foram embora. Opa, quase. Né? Seria um excelente testemunho, né? Para poder contar que a gente converteu 2 mormons. Então, ficaram com medo. Porque as moças estavam esperando eles lá embaixo. Vamos lá. Os apologetas, eles têm sido às vezes culpados de falar falsidades e às vezes de falar a verdade sem amor. E esse é um terrível problema. Por quê? Porque a gente está lidando, irmãos, aí lembra daquele ditado brasileiro? Por que a gente não discute determinadas coisas? Porque é questão de gosto pessoal. E se você, por exemplo, se você critica alguém que gosta do arroz por cima do feijão por cima do arroz, aí as pessoas elas não conseguem, é tipo assim, não, você está querendo dizer que você é melhor que eu então? Isso aqui é minha preferência, é meu gosto. Não é uma questão de verdade e mentira. Só que tem algumas coisas que a cultura brasileira fala que é questão de preferência e gosto, mas a palavra de Deus fala que é questão de verdade e mentira. E aí a gente tem que guardar o nosso coração, porque a gente entra num território muito sensível. Que é o quê? A pessoa, ela vive do jeito que ela crê. Não, pastor, tem umas pessoas aqui que elas não vivem do jeito que elas crê. Não, ela vive exatamente do jeito que ela crê. Ela afirma que ela crê uma coisa, mas aquilo que ela crê mesmo está lá dentro do coração dela. E é essa visão que Deus dá para a gente no embate apologético. Porque o embate apologético não é eu vou lá, confronto ele, não. É nos relacionamentos. O apóstolo Pedro está dando conselhos aqui para a vida dos irmãos. Porque eles estão em novos lugares, com novas pessoas. Quando eles estavam lá, na antiga cidade deles, provavelmente é Roma, os vizinhos conheciam eles. Já tinha ali a carta aos romanos. O pessoal sabia quem. Agora eles estão ali diante de novas pessoas. Eles estão diante de novos desafios. E o apóstolo Pedro, não se esqueçam que vocês têm um compromisso com Jesus.
E vocês também têm um compromisso com essas pessoas que não conhecem o Evangelho. Irmãos, nós temos um compromisso. Nós somos os pastores das nossas cidades. Deus colocou a gente para a gente poder salvar gente, salvar pessoas, cuidar de pessoas. Quem aqui, o vizinho, sabe que você é crente e estava lá endemoniado e mandou te chamar para você orar por ele? É ou não é verdade? Isso acontece ou não? Olha, eu cheguei lá na casa do pastor Salvador, que eu estou morando na casa da diaconisa Inês. O pastor Salvador já morreu. Não é dele mais. E aí cheguei lá para morar. 2 dias depois, o vizinho chegou e falou: rapaz, eu vi aqui seu caminhão de mudança, vim aqui para te oferecer uma ajuda, mas já tinha acabado. Eu falei: eu tenho um pouquinho móvel mesmo, não tenho quase nada. Um Ford Ka já leva minha mudança. E aí ele falou assim: não, mas que bom, é bom ter um pastor morando aqui. Eu falei: mas você me conhece? Aí ele falou assim: não, mas você é pastor, não é? Eu falei: rapaz, que espírito que te avisou isso? Ele falou assim: não, essa casa aqui é uma casa que só mora pastor, você não é outra pessoa a não ser pastor. Eu falei: é mesmo? Ele falou: é. Tinha um outro que morava aqui antes de você, depois tinha um outro que morava antes dele, depois teve outro que morreu, não foi? Eu falei: é verdade. Que bom, isso aqui precisa de um pastor, você ora aqui por esse lugar aqui, que tem muita coisa errada aqui. É, meu... O pessoal me conhece, eu estava no meu último dia de fé, eu casei, último dia depois para poder viajar para Governador Valadares, estou lá comendo, não foi pela última vez, mas estou comendo a comida da minha mãe, eu não sabia como é que a minha esposa vai cozinhar, porque eu não sei cozinhar. Estou lá comendo a comida e começou uma chuvinha, falou: beleza, maravilha. Ficar ali com meu pai, com a minha mãe, minha esposa, recém-casado, de repente bate um moleque na porta. Minha mãe mandou chamar o pastor, que meu pai está lá endemoniado. Aí eu falei: meu pai que vai, né? E aí eu fiquei ali na minha, meu pai falou assim: você não vai não? Eu falei: não, pai. Meu filho, tem alguém lá que está sendo vítima de Satanás, você vai ficar aqui comendo um prato de comida? Vou! E tive que ir. Chegamos lá, molhei todo, tiramos o demônio do cara, tiramos não, Jesus tirou, né? Voltei, nem queria comer mais. E aí depois, e agora, o que a gente faz? Aí meu pai cravou o evangelho neles. Falou: olha essa casa aqui, minha filha, cachaça para tudo quanto é lado, cerveja para tudo quanto é lado, isso aqui é um templo para Satanás. E sentou a lenha nela e eu falei: não, valeu a pena. Valeu a pena ter tomado essa chuva, graças a Deus. E o pessoal ficou crente. O pessoal ficou crente. Meu pai fez esse exercício apologético. Falou: isso aconteceu por causa disso, disso e disso e disso. Ele está explicando a nossa cosmovisão para uma pessoa que nem entende o que estava acontecendo. E a coisa estava ferma. O cara estava endemoniado assim de arrepiar os cabelos mesmo assim. Eu já vi coisa nessa vida. Mas endemoniado igual esse cara, vou te falar a verdade. A gente só aguentou ele ali pelo poder do evangelho mesmo. Eu já cheguei de longe, o urro que eu ouvi, eu falei: rapaz, eu acho que era melhor a gente ter voltado, hein? A coisa está feia aqui. E aí meu pai, corajoso, né? Não, que isso, rapaz? Nós temos o evangelho, ele não tem nada. Ele já perdeu lá na cruz. E eu com medo. Com medo não, né? Porque a coisa estava feia. E aí? Com medo desse cara embolar, com medo de acontecer que nem os 7 filhos de Seva lá, o sacerdote lá. Te expulsamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Conheço Paulo e conheço Jesus, mas vou descer o cacete em vocês. E bateu no cara. Mas é isso daí. Vamos lá. Estamos desviando muito aqui, irmão. Então, observe também, de novo, nosso texto tema em que Pedro destaca as virtudes da mansidão e do temor. Mansidão é a maneira do amor em pacificação, uma característica oposta ao espírito contencioso. Em círculos como o meu, isso é um trecho do livro dele, um círculo apologético dele, e ele é pastor de uma igreja, viu, irmãos? Ele é pastor de uma igreja, graças a Deus está vivo até hoje, que nós estamos perdendo todos os bons velhinhos, nós estamos perdemos o Timothy Keller há algumas semanas, que é alguém extremamente importante para a igreja, escreveu muita coisa boa, então orem aí pelo John Frame para ele escrever mais um pouquinho, para ele não morrer não. Em círculos como o meu, mesmo enfatizando corretamente, ao meu ver, a ortodoxia militante, a mansidão é a mais negligenciada de todas as virtudes. Será possível ser militante? Aqui ele está falando militante a favor do cristianismo, ok? Não é política aqui não, pelo amor de Deus. Seria possível ser militante e gentil ao mesmo tempo? Sim ou não? Você
pregar a verdade com firmeza, mas ser gentil? Dá, não dá? Mas é extremamente difícil. Eu arrisco a dizer que é impossível para a gente fazer isso. É por isso que a gente precisa da ajuda do alto. É por isso que a gente precisa santificar Jesus no nosso coração. Por quê? Se eu for para o embate apologético do jeito que eu estou, nós vamos sair na porrada. Nós vamos sair. Ué. Eu lembro de uma vez, isso fica só aqui, viu gente? Isso não aconteceu na Gloriosa, foi outra igreja. Varginha, 2003, 2004. A gente tinha uma média de 150, 200 pessoas na escola bíblica. Eu sei porque eu tinha 20 e poucos anos e eu contava. Eu contava as pessoas. 150, 200 pessoas. E aí todo sábado a gente lá na escola bíblica. E a escola bíblica era aquela escola bíblica assim de... Quando dava discussão, as cadeiras de plástico. Por isso que o pessoal começou a usar banco de madeira pesado na igreja, que o pessoal jogava cadeira nos outros. Irmão jogando cadeira em outro irmão, sem brincadeira. Varginha era o UFC da região, meu amigo. E aí o que aconteceu? Passou a semana, tinha sem brincadeira nenhuma para os irmãos, tinha 35 pessoas dentro da igreja, eu era o 36º. A gente não sabe o que foi que aconteceu, a gente não sabia na época, né? Mas um irmão ali começou a ter dúvidas em relação a sábado, em relação à nossa alimentação, e esse irmão começou de maneira sediciosa. Era uma pessoa muito... Tinha um dízimo alto, ajudava muitas pessoas da igreja, e as pessoas davam ouvido para ele. Esse cara foi só, sorrateiramente, sem o pastor saber, convenceu os irmãos a não falarem nada com o pastor. Nós estamos estudando isso daqui, é só para a gente crescer. Amém? O pastor tem muito problema. E os irmãos não falaram nada com o pastor. De repente, a região baixou lá. O que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Porque, irmão, 100, 150 pessoas para 35, imagina a queda no dízimo. Eu não era líder nem nada e fiquei vendo aquele negócio lá assim. Rapidamente já me promoveram a guitarrista do Ministério de Louvor, porque perdemos até o guitarrista, né? Perdemos tecladista, gente que cantava, e naquela época, não é hoje que nem a gente tem segurança jurídica. O pessoal levou tudo. Teve gente que comprou cadeira e levou a cadeira embora. A gente vê umas cadeiras faltando lá. E aí o que aconteceu? Acabou. E aí a igreja ficou toda assim, chateada, o pessoal demorou mesmo assim para poder se reerguer novamente. E aí, desci de ônibus um dia, porque a minha casa era muito longe da igreja, desci de ônibus, estou descendo para a igreja, todo pimpão, e de repente alguém grita meu nome. Ô, Elias! E eu estou tentando, deve ser eu, porque eu não conheço outro aqui em Varginha, né? Que tem um irmão chamado Eliakim e outro Eliaber. Aí estou tentando, aqui. Aí eu cheguei lá, era um desse pessoal que saiu da igreja. Fui lá, né? Vem aqui e tal. O pessoal estava lá, estavam em outra igreja. Pela minha conta, eles já trocaram de igreja umas 6 vezes. E aí cheguei lá no meio da roda. E aí tinha gente lá da igreja que recebeu eles, né? E tinha um monte de menina, fiquei todo empolgado. Nossa, que tanto de menina, rapaz. E fiquei ali e tal, e aí você dá uma estufada no peito, arruma a camisa, né? Fica ali de boa, faz pose de... Você tem uma Ferrari. E estou ali tranquilão, como se eu fosse... esse cara aqui, ele não come carne de porco. E aí eu falei, mas que ideia é essa, Bruno? Do nada você vira para mim e fala um negócio desse. Não, ele é daquela outra igreja ainda, é aquele povo bobo lá que vive no Antigo Testamento. Eu falei, não, peraí, você não vai falar esse negócio aqui não. Mas por que eu não vou falar? Vocês vivem no Antigo Testamento? Vivo com muito orgulho e prazer. É de lá que Jesus saiu também. Então você fica só com o novo, você fica com aquela Bíblia dos... Como é que fala? Te dá a Bíblia, aquela Bíblia azulzinha dos Gideões. E aí você rasga Salmos e rasga Provérbios também. Você não pode ler também não. E deixa esse negócio só comigo. Não, vocês não podem falar um negócio desse não. Hein? Vocês saem da igreja, ficam criticando a igreja. Vocês são um bando de comer. E fiquei bravo. Aí eu caí da graça. E fui xingando, e eles... Não, porque eu não sei o que tem. Eu falei, você não vem comigo não, porque eu dou conta de vocês tudo aqui. Dava conta nada, rapaz. Eu ia apanhar ali no meio. E os guardinhas da cidade veio chegando mais perto, assim... E a gente foi discutindo, e aí o pastor deles veio. Ô irmão, calma, o que está acontecendo? Falei, essas ex-ovelhas aqui, que eram ovelhas nossas lá, saiu do nosso aprisco, e agora está aqui me humilhando no meio dos outros, se achando bonzão. Aí ele virou para o rapaz e falou, é verdade isso? Não, pastor, a gente só está falando, não, isso é verdade mesmo, você não é crente não.
E aí o pastor virou para mim e falou, calma, irmão. Vamos ficar tranquilo. Bravo a gente não vai resolver nada. Ele falou, você não é meu pastor, não. Deixa eu cair fora daqui. E fui embora. E aí o John Frame fala para a gente que a gente tem que ser manso, irmão. Amém? Eu poderia, pastor, você não iria fazer eles voltar para a igreja. É certeza. Mas eu daria mais glória para Deus se eu tivesse sido mais manso, mais tranquilo. Porque eu fiquei invocado com aquele negócio. Rapaz, ninguém mexe com a minha igreja, não. Só eu posso falar mal deles. Mas ninguém. A igreja é minha. A história é não, a igreja de Gedé é minha também. Porque eu estou lá, ué. Jesus me chamou, eu fui lá, não foi isso? Tudo que eu tenho, a igreja que me deu. Tudo que eu aprendi na minha vida, minha família era da roça, irmão. O pessoal que mexia com macumba, cachaça e torremo. Era só isso que eles sabiam. Aí um dia apareceu um ônibus lá, daqueles ônibus todo arrebentado, saindo mais fumaça do que gente do ônibus. Os crentes desceu. Com um violão, só tinha um violão, não tinha bateria nem nada, não tinha um cabo, só tinha um violão. O pessoal desceu, viu a casa do meu avô, chegou lá, pediu para fazer um culto. A gente quer fazer um culto na sua casa, pode fazer. Fizeram o culto na casa do meu avô levantou a mão, minha avó levantou a mão, meu pai levantou a mão, e desde então estão seguindo Jesus. Foi, a igreja deu salvação para a gente, e aí esse pessoal vai ficar falando mal da minha, que não vai ficar falando não. Hein? Só que eu tinha que lembrar, é preciso ser manso. É possível você ser militante. O que é militante aqui? É o cara que tem convicção daquilo e o cara que prega aquele negócio. Não, é isso aqui, eu não arredo o pé. Essa aqui é a verdade do Evangelho. As nossas irmãs, vocês é que tem que estar no embate de frente desse negócio do transexualismo aí. Não são os irmãos. Porque vocês estão perdendo para homem o terreno de ser mulher. A mulher mais bonita do mundo foi eleita recentemente. Ela é um homem. Não, mas não vale. Como é que a mulher mais bonita do mundo, que é um homem, ganha de todas as outras mulheres que são mulher? Ela é homem, gente. Não pode. Né? Lá, a atleta feminina mais rápida nos 100 metros é um homem. Não é uma mulher que é a mais rápida do mundo, é um homem. As irmãs estão perdendo esse território. E as irmãs têm que reconquistar esse território. Mas tem que ser manso, irmão. Eles estão errados, estão, mas não pode humilhar. Está dando tempo ainda, pastor? Beleza. O pastor está ali que nem o anjo que avisou Nabucodonosor, né? Ó, já deu o teu tempo. Sim. Sim. Mas assim, ó. Rapaz, coisa tá feia. Amém? Mas ó, tenta ouvir, tenta achar, por exemplo, eu achei na internet, mas eu não consigo me lembrar aqui, o testemunho de alguém que vivia essa vida e hoje é crente, é pastor, ou é crente na igreja. Presta atenção, esquece os bruxos, irmão, amém? O pastor falou que bruxo, tem um cara lá que eu estava vendo antigamente, que a gente viu o DVD dele, e a gente, nossa, olha só que testemunho bonito. O cara falou, eu tomei mais de 170 tiros. Eu falei, irmão, você toma mais de 170 tiros, ninguém sobrevive a isso. E a gente acreditando nessas mentiras. É mentira! O cara não tomou 170 tiros. 3 granadas explodiram a 1 metro de mim. Não era para ter nada. E a gente lá acreditando nisso. Houve um testemunho de uma pessoa que era gay e se converteu ao Evangelho. Não precisa nem ter casado. Mas tenta investigar com ele. Fala assim, ó, quem foi que teve paciência com você? Quem foi que aguentou as suas ofensas? Quem foi que aguentou o teu jeito de viver desaforado? Vai ser um cristão que misturou isso aqui, ó. Ela manteve a posição. Não, você está errado. Mas ela foi mansa. Ela manteve esse padrão. Ó, é claro que é possível ser militante e gentil ao mesmo tempo. As nossas irmãs têm sido, mãe de rapaz que mexia com droga, por exemplo. Eu acompanhei várias vezes a mulher, todo santo culto, quem tem pedido de oração, ela era certo, ela vai levantar a mão. Ela levantava a mão, eu quero que ore pelo meu filho. O rapaz desaparecia, voltava, desaparecia, voltava. E aí ela fala, pastor, eu tenho esperança. E quando ele está lá em casa, eu falo na cabeça dele, eu falo sobre Jesus. Eu falo que Jesus não deu esse trabalho para Maria. Eu falo, mas aí a senhora também está pegando pesado aí, hein?
O rapaz ele vai falar, mas é óbvio que não podia. A senhora tinha que falar, né, Moisés, um outro cara, esse daí, ó, deixe que o próprio Senhor e seus apóstolos nos apontem o caminho. De novo explicando aquele versículo de 1 de Pedro. Temor do grego phobos, daí que vem fobia, né? Diz respeito ao temor do Senhor, ou, talvez, pelo menos, a percepção do apologeta quanto ao perigo espiritual da situação. Por quê? Eu estou evangelizando, eu estou levando o evangelho para quem não crê. Então eu tenho que fazer todo o possível, da minha parte, daquilo que Deus me usar, para que ele não seja condenado eternamente. Porque qual que é o nosso desejo, irmão? O apologeta ele tem que ter isso no coração. O meu desejo é salvar. O meu desejo é salvar. Não é estar certo, porque nós já estamos certos. O apóstolo Paulo diz, olha, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus que nos amou. Certo? Mas ele não sabe isso. Se a gente for arrogante, se a gente manipular as informações, se a gente não... Oi? Tem um irmão apontando ali? Ah, pode falar, irmão. Você estava falando aí sobre levar o evangelho com mansidão para quem está lá fora, né? Sim. E quando você tem que levar para quem está dentro? Dentro de onde? Não, dentro de casa. Ah, sim. Não falo dentro de casa no sentido que nós aprendemos, né? Que meu pai é pastor e minha mãe, que o primeiro exemplo que você dá é dentro de casa. Então, a família do meu pai, que é toda católica, eles sempre respeitaram a gente nas reuniões. Então, não era porque a gente falava de Cristo, é porque a conduta, quando estava no meio deles, falava mais alto, né? Mas aí, quando você tem que falar dentro de casa, tendo alguém da mesma fé sua, tem como ser manso com alguém que, tipo, você e sua esposa, e aí de uma hora para outra sua esposa decide que não precisa guardar o sábado porque Jesus morreu na cruz e aboliu o sábado. Como que vai falar com mansidão para uma pessoa que já estava lá junto com você? Sim. Então, dentro do casamento, irmã, assim, se você falar normal já dá errado, imagina sem mansidão, né? E essa também é uma questão, assim, o apóstolo Paulo não aborda ela completamente em 1 de Coríntios, né? Mas ele diz assim, ó, você se converteu, seu marido não. Mas ele quer continuar vivendo com você, aí ele fala, não procure a separação, continue a viver com ela. E o apóstolo faz uma pergunta, como é que você sabe que pelo teu testemunho ele também não será, ele não se arrependerá de seus pecados? Pode acontecer muitas vezes que o marido se arrependa e venha para o Senhor por causa do testemunho da esposa, é verdade, e vice-versa também, né? Aqui no Brasil, por causa de uma tendência cultural, acontece mais do lado da mulher para o homem, né? Da mulher que não é crente, o homem converte, e geralmente, não é sempre, nem obrigação, mas geralmente as mulheres elas tendem a seguir mais, né? Tem mulher que já não quer isso nem nada, mas numa situação extremamente delicada como essa, né? Se no meu posicionamento, se você vê que você não vai conseguir fazer com mansidão, conforme a palavra de Deus nos ordena, é oração, chamar o pastor, né? O pastor está aqui, pastor bom, que vai ajudar vocês, em nome de Cristo Jesus. Todo tipo de situação desse jeito, falem com ele. Amém? Em nome de Jesus. Excelente apologeta, em nome de Cristo. Mas, principalmente para quem está de dentro. Principalmente para quem está de dentro. Mansidão, temperança, domínio para si. Com os de fora já é necessário, para com de dentro também é. Porque é interessante isso que você falou, debates apologéticos com quem a gente tem uma intimidade, a maior intimidade possível. E, às vezes, assim, quem deveria se entender melhor, às vezes se entende muito pouco, né? Porque é um relacionamento de iguais. Os outros relacionamentos a gente escalona. Esse aqui eu vou respeitar mais, esse aqui eu vou respeitar. Não deveria ser assim, a gente escalona. Mas dentro da casa da gente, a gente tende assim. Se o teu marido fala um negócio para você, você fala um negócio para ele, né? É que nem eu com a minha esposa uma vez. A minha esposa, ela vinha, e eu estava errado em alguma situação, né? Eu não sou um marido perfeito, ok? Quase perfeito, mas não sou perfeito. Estou brincando. E aí ela vinha e falava um negócio para mim, e eu falava dela também. Não, mas isso aqui e tal. Eu falei assim, não, mas eu não estou falando de mim, eu estou falando de você. É isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eu continuava falando dela.
E aí teve um período que ela parou de falar. Falei, ganhei. E aí, o que acontece? O que eu descobri? Falei, por que você não está? Não, eu parei de falar com você, comecei a falar com Deus, agora você vai lidar com Ele. Mas ela falou mansa, muito tranquila. Falou, meu amor, eu vi que eu não conseguia, né, te convencer disso, e aí eu comecei a falar com Deus, porque eu queria ficar na paz com você. Né? E, pelo jeito, eu não estou vencendo, Deus está vencendo, porque você está fazendo exatamente aquilo que eu tinha pedido para você fazer. Isso é manipulação. Né? Mas, com os de dentro principalmente, minha irmã, com os de dentro principalmente. Né? Lembra do tratamento de Jesus para com seus irmãos. Ele não permite que a mãe dele fique com um dos seus irmãos após a morte dele, porque os discípulos estão escondidos por um motivo. E Jesus mesmo havia avisado eles: vocês estão fazendo isso comigo, vou fazer a mesma coisa com vocês. E a mãe era uma discípula. Então ele, preocupado com a mãe, ele pede para que João guarde a mãe dele. Só que o apóstolo Paulo informa para a gente de algo maravilhoso, que ele apareceu para o irmão dele, Tiago, depois que ele ressuscitou. E Tiago se tornou um pilar na igreja em Jerusalém. Né? Não somente ele, mas também um irmão dele chamado Judas. Porque uma vez eu fui pregar em Judas, na igreja. A irmã chegou e falou assim: pastor, como é que o senhor fala de Judas na igreja? Esse homem não deveria ter nenhum livro na Bíblia. Eu falei, mas ele não tem. Esse livro não é dele. Como assim? Esse Judas aqui era irmão de Jesus. Ele tinha irmãos? Eu falei, claro, irmã. O que é isso? Aqui o nome dele é Judas, irmão do Senhor, pelo amor de Deus. Né? Então, eu acho que principalmente com gente dentro de casa. Né? Com gente dentro de casa. Eu me lembro de uma vez que meu pai, assim, a gente apanhava. Muito esporadicamente quando a gente fazia alguma coisa. E aí o meu pai, um dia, ele falou assim: eu vou deixar de bater e eu vou conversar com vocês com a Bíblia aberta. Durava umas 5, 6 horas. Aí falava, chegava domingo, ele separava o domingo. Aí a gente, em vez de, domingo vou assistir Fórmula 1, depois vou almoçar, depois vou ver Campeonato Brasileiro. Não, você passava o domingo conversando com meu pai. Porque eu tinha feito um negócio errado, que eu tinha desobedecido e tal, e ele com a Bíblia aberta. Você não tinha uma brecha para você contra-argumentar. Era melhor apanhar. Né? Só que, depois disso, a gente assim, cresceu muito em respeito com o nosso pai dentro de casa. A gente tinha muito medo dele. E isso mudou a história da nossa família. Né? Então, principalmente com quem está dentro de casa. Se você se tem ali, beleza. Literalmente ou já tem menos? Beleza. Então, se você tem, assim, se essa é uma luta, né, é oração, e é lembrando que ainda mais, mansidão, ainda mais, temperança, domínio próprio, né, que a gente tende a ser mais cruel com quem divide o mesmo teto que a gente. Né? Na realidade, hoje, graças a Deus, essa não é uma luta, não. Mas é uma questão que, igual você falou, alguém dentro da igreja pegou para o meu marido que o sábado foi abolido por Cristo. O meu marido é filho de pastor, nasceu na igreja. Uhum. E quando eu descobri que ele já não acreditava no sábado, eu não tive mansidão para falar com ele, não. Eita. Não tive, não. Mas aí, não, eu não tive mesmo, não. Que eu falo, moço, toma vergonha na sua cara, você é filho de pastor, nasceu dentro da igreja e vem com essa palhaçada. Eita, tem problema não, não vamos conversar sobre isso. Aí, o que é que eu fiz? Eu chamei a pessoa que ele mais respeita para falar com ele sobre o sábado. Sim. O pai dele. O pai dele sentou, através de chamada de vídeo, ele fez uma aula, que eu acho que não tem nem como a pessoa, depois da aula que o pai dele passou, continuar duvidando do sábado. Sim. Aí é mesmo por uma questão que eu estou falando, que a gente, dentro da igreja, acha que a gente não vai viver isso. Sim, vai. E a gente está vivendo isso. E é mais complicado você tratar com mansidão com uma pessoa que estava professando a mesma fé que você. Então é muito mais complicado. E às vezes a gente pode perder a pessoa porque não soube lidar com a situação. Então, aí vocês veem no relato dessa irmã o enorme desafio da apologética. Né? Porque você tem problemas para lidar e para equacionar com quem você conhece, com quem você não conhece também. Mas nós temos uma responsabilidade diante de Deus em Cristo Jesus. Né? Eu enfatizo de novo, esses irmãos perderam tudo, irmãos. E aí imagina você ter que explicar pacientemente a fé cristã com quem está zombando de você, da fé que te fez perder tudo. Então, imagina o desafio desses irmãos.
É um grande desafio, não é mesmo? Podemos ir? Esse aqui eu já falei? Já li? Então, vamos lá. Não li. Ó, essa parte vem, ó. Temor significaria tratar o incrédulo como ele é, uma pessoa criada à imagem de Deus. Significaria não tentar rebaixá-lo, mas ouvi-lo, não diminuí-lo, mas tomar a sério suas questões e ideias. É tentar entender para você expor aonde é que está o erro. Ok? Ambas as interpretações de temor estariam em conformidade com outros ensinos escriturais. O ponto básico é que deveríamos relacionar o encontro apologético com Deus e seu propósito, em vez de permitir que a nossa avaliação emocional do descrente dirija a nossa aproximação dele. Então, fazer apologética tem que ser em oração, como tudo que a gente faz. É ou não é? Pode falar, pastor. Assim, um exemplo bom é quando Paulo faz o discurso dele Quando Paulo faz o discurso dele em Atenas, né? Sim. É um bom exemplo dessa questão, a forma como ele pega a religiosidade local e ele trabalha ela e leva a Cristo, né? Exato. Qual que é a postura do apóstolo Paulo? Tem zombaria? Não. Porque Lucas é preciso. Se o apóstolo Paulo tivesse zombando, Paulo zombou deles. Teria escrito isso, porque a Bíblia ela critica seus heróis, né? Diferente de outras literaturas por aí. Mas o que ele faz? Ó, gente, eu vi isso aqui, é isso e isso. Alguns deles não ouviram, falaram, isso aí a gente vai te ouvir uma outra hora. Mas algumas pessoas chegaram até ele. Você poderia explicar isso aí melhor para a gente? Com todo prazer. Deixa eu explicar esse negócio aqui para vocês. Né? Assim, eu já preguei muito e muitas pessoas se reconciliaram com o Senhor e voltaram para a igreja. Mas, poucas vezes assim, eu preguei e o pecador que estava lá creu na hora, assim. Mas teve uma vez, foi lá em Varginha. Foi antes de eu ir para o seminário. Foi o último sermão que eu preguei em Varginha antes de ir para o seminário. Aí eu fui lá, preguei e tal, e tipo assim, domingão à noite, era aquela igreja assim, daquele telhado de lata, e estava chovendo, e eu estava com raiva porque o Corinthians tinha ganhado, e o meu pai falou assim, eu estou com dor de dente hoje, você vai pregar no meu lugar. Isso era 5h30, o culto era 7h30. Eu falei, não pai, você tinha que ter me falado antes. Eu falei, não quero nem saber, você vai pegar no meu lugar. Irmão, que tragédia que foi. E eu estou lá, agoniado, chegamos na igreja, o púlpito todo molhado, a gente teve que inverter a igreja, a frente passou a ser a parte de trás, ficou aquele, para ter o culto, 7h30 a gente teve que fazer uma bagunça. E aí fui pregar, peguei, eu nem lembro de que sermão que eu tenho que perguntar para o pessoal lá, que o pessoal está na igreja lá até hoje. Que sermão foi que eu preguei? Onde foi que eu preguei? Eu não lembro. Eu sei que eu preguei, meu sermão durou 20 minutos. Isso eu lembro com precisão. E aí, eu terminei de pregar, passei a palavra para o meu pai. E aí o meu pai falou assim, você não vai fazer o apelo? Eu falei, não, eu tenho vergonha de fazer o apelo e as pessoas não vêm. Eu falei, não faz o apelo. Ele estava com o dente dolorido, mas já estava melhor, que o remédio tinha feito efeito. E aí eu falei assim, não, faz o apelo o senhor mesmo. E aí eu lembro que ele falou para mim assim, se eu fizer o apelo e vier gente, é na minha conta que cai. Aí eu falei, não foi o senhor que pregou. Aí eu falei, não, o senhor é o pastor, o senhor tem que fazer o apelo. Esse negócio de falar assim, o senhor é o pastor, isso aí mexe com a gente, rapaz. E ele falou, me dá esse microfone, que eu vou fazer esse apelo. E ele fez o apelo e os pecadores veio. Esse tipo de pecador. E aí ele chorando, rapaz. E eu, gente, o que eu falei aqui hoje? E meu pai foi e orou sobre eles. E eu, tipo assim, eu nem acompanhei, porque depois, uma semana para frente, eu já estava lá em São Paulo, no seminário. E aí eu sei que chegou no final do ano, morreu gente, até falar, chega na igreja aquele ano, morreu gente no começo do ano, morreu gente no final do ano e tal. E eu falei, e aí meu pai sempre me ligava para falar como é que estava a igreja. E aí ele falava, sabe aquela... Eu nem me preocupava com esse pessoal. Sabe aquela família, meu pai falava? Eu falei, qual a família? Aquela que você pregou e eles vieram. Eu falei, sei. Estão aqui até hoje. Estão firme. Eu falei, pai, o que foi que eu falei? Me fala o que foi que eu falei, que eu vou falar isso aí toda vez. Eu quero ver. Ele falou, não, você falou do Evangelho. Quem trouxe eles lá para frente foi Jesus. E aí, anos mais tarde, estou lá de férias na igreja em Varginha, e aí esse irmão sempre vem me cumprimentar, ele vem sempre muito contente. Pastor, que bom ter você aqui. Deus te usou para me salvar.
Falei, é mesmo? Falei, é bacana, isso é glorioso. O que foi que eu falei? Especificamente o texto. Ele falou, rapaz, eu só sei que na hora que você estava falando, você estava com tanta alegria, falando assim do Evangelho, tão bem-humorado, que eu pensei assim, rapaz, esse negócio deve ser uma coisa boa. Porque olha só, está chovendo, esse rapaz está molhado, a igreja está toda essa anarquia, e ele está contente. Eu quero isso para minha vida também. E aí eu falei com a minha mulher, eu falei, na hora que falar lá, eu vou lá na frente. Porque ele falou que já sabia disso nas igrejas, né? Aí a mulher dele falou, não, se você for, eu vou também, porque você é meu marido. E aí os dois meninos falaram, não, se vocês forem, nós também vai, porque eu não vou ficar sozinho nesse banco, não. E aí eles foram por causa disso. Porque eu estava alegre ali na frente. Estava contente, eu estava morrendo, era de raiva. Eu não queria ir tremendo, irmãos. Eu estava sem sermão, não tinha nada, só estava a Bíblia aberta ali, não tinha preparado nem nada. Eu não tinha preparação teológica adequada, mas eu faço como todo irmão que não tem preparação teológica adequada. Como é que a gente faz o sermão? Com temor, lendo a Bíblia, misturando os versículos tudo, começando em Gênesis, chega em Malaquias, Apocalipse, esse dia vem ardendo como palha, e aquele negócio todo, que nem meu avô, misturando tudo, que diz aqui, interpretando os versículos, tudo errado. Rapaz. Tudo errado não, né? Tinha umas coisas que estavam certas também. E Deus salvou pessoas. Deus salvou pessoas. E essas pessoas já salvaram muitos parentes deles. Por quê? Porque quando eles vão pregar o Evangelho, eles falam assim, pastor, a gente não precisa ser bruto. A gente não precisa ser mau, a gente não precisa ser ruim. Por quê? Porque quem tem a verdade, ele tem uma arma muito poderosa. Se eu falar a verdade para você e você se ofender, tudo bem. Se falar a verdade em amor, já não é culpa minha. Se você se ofendeu, isso aí é problema seu. Você tem que resolver com a verdade. Aí é uma conversa que você tem que ter com a verdade e não comigo mais. Essa é a tarefa do apologeta. Os apologetas têm um trabalho de cuidar sobre seu próprio coração antes de responder de maneira a contento, né, pelas razões de nossa esperança. Isso deve ser feito na combinação de verdade com amor, para que os que insistem em não crer experimentem em si mesmos, olha só, experimentem em si mesmos o constrangimento frente à gentileza da fé. Você é um crente que dá dinheiro para o pastor. Eu não sou. E o dinheiro não é meu. O dinheiro é de Deus. Mas a sua família e tal, vocês é tudo bobo. Pastor lá de carro e vocês a pé. Porque a gente tem saúde. Deus dá essa graça para a gente. Né? Não é que nem responder que nem a gente falava antigamente, né? Você é o crente, não sei o que lá, você é o católico também, assim. Vocês lembram dessa brincadeira, né? Isso é perigoso. Então é isso daí. Eu acho que dá para a gente... Tem mais 30 páginas que eu não falei, mas a gente já chegou no nosso horário. Eu acho que essa aqui foi a parte Maria, amém? A melhor parte. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.